Oi, está gravando. Então tá, gente, bem-vindos a todas e todos e todes. É com muito prazer, assim, muito orgulho que a gente traz aqui o professor Luiz Carlos Dias, né? O professor Luiz Carlos Dias é professor titular lá no Instituto de Química, desculpe, aqui da Unicamp, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, membro da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19, onde ele vem se destacando como uma das vozes mais importantes, né, da divulgação científica e contra o negacionismo, né, científico que a gente está enfrentando aí, né. Então, é com muito prazer, aí, muito orgulho que nós trazemos aqui o professor Luiz Carlos Dias para conversar com a gente sobre esses temas. Luiz, então, a casa é sua, fique à vontade. Joia, muito obrigado, Jefferson. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço o convite, que muito me honra estar aqui conversando com vocês hoje, falando sobre um tema que eu considero de extrema relevância nesse momento. Cumprimento também o meu querido Álvaro Crosser, que está aí acompanhando a gente, todos e todas as estudantes presentes, né? E todos aqueles que estão acompanhando. Jefferson, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Fique à vontade. E aí eu vou falar usando os slides, aí depois a gente pode bater um papinho. Isso. Tá? Eu acho que eu falo tudo, então, e depois a gente pode conversar um pouquinho, né? Caso tenha dúvidas aí, perguntas. Isso. Né? Legal. Bom, gente, na verdade, eu não me considero um divulgador científico, tá? Eu sou um cientista absolutamente indignado com todo o cenário que a gente está passando aí no Brasil desde o começo dessa pandemia, em termos de negacionismo, de obscurantismo, de disseminação de fake news. Eu trabalho na área de desenvolvimento de fármacos, né, de medicamentos para o tratamento de doenças parasitárias tropicais, como malária, chagas. Eu coordeno um consórcio internacional único na América Latina, com duas organizações fantásticas, que estão salvando milhões de vidas, a MMV e a DNDi, com o objetivo de desenvolver medicamentos para o tratamento dessas doenças, né, chagas e malária. Para vocês terem uma ideia, a malária matou em 2019 405 mil pessoas no ano. Gente, 67% são crianças, o que significa abaixo de 5 anos, o que significa que uma criança morre a cada 2 minutos de malária no mundo. Isso é absolutamente inadmissível. A malária tem uma vacina. Essas doenças parasitárias tropicais, elas normalmente não têm vacinas, tá? Chagas não tem vacina, leishmaniose não tem, esquistossomose não tem, as outras, né, doenças também não têm. A malária, ela tem uma vacina que funciona em 4 doses, ela precisa de 4 doses e tem 35% de eficácia após a 4ª dose. Para vocês terem uma ideia de como essa questão toda que a gente discute de número de doses, de eficácia, né, que eu vou falar um pouco aqui, ela é uma questão assim que ela é importante, mas o mais importante é o resultado, né, de você ter aquela vacina que pode vir a salvar vidas. Então, é claro que nós precisamos de mais medicamentos, de mais vacinas para essas doenças, principalmente para a malária, tá? Mas só essa vacina, que teve inclusive a contribuição de 2 brasileiros, a professora Ruth Nussenswein e o professor Vitor Nussenswein, nos estágios iniciais de desenvolvimento dessa vacina chamada Mosquirix. Então, vacinas são a melhor ferramenta de saúde pública. Vou falar sobre isso, né? Junto com alimentos, com antibióticos, com saneamento básico, esgoto tratado, água potável. E nós precisamos defender as vacinas. Eu vou falar bastante sobre isso aqui. Então, a pandemia veio, né? A pandemia se impôs, essa situação se impôs, e nós começamos a presenciar lá desde o início, né? Essa disseminação, né, enorme de conteúdos com desinformação, com fake news, que afetam a vida de todos nós. Então, eu acabei indignado, acabei me envolvendo bastante aí. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês hoje, mas vamos começar aqui, né? Ciência é uma palavra que significa conhecimento, e nós cientistas, né, nós pesquisadores, nós temos essa curiosidade nata, né? E nós procuramos entender como o universo funciona, como as coisas funcionam, né? Então, cada um de nós, em cada uma das nossas áreas, nós nos baseamos, por exemplo, no método científico, que é o quê? Um conjunto de regras que nós utilizamos para realizar todos os nossos experimentos, independente da área. O nosso objetivo sempre é produzir novos conhecimentos
entender as leis, né, que regem o universo, como o universo funciona, né, ou como a ciência ela é muito dinâmica, né, nós utilizamos também o método científico para corrigir conhecimentos já existentes. Né? A ciência ela pode mudar de opinião, né? Não existe uma verdade absoluta na ciência. Isso é uma questão muito importante, né? E a ciência ela não lida com achismos, com opiniões pessoais, né? E ela também não lida com verdades absolutas. Mas o método científico, gente, é algo que nós temos que defender, algo que nós temos cada vez mais que ensinar para todos os nossos profissionais em todas as áreas, na geografia, nas geociências, né? Na geologia, na química, na física, na medicina. Vejam o que os nossos médicos estão fazendo hoje, né? defendendo tratamentos, né, que vão contra a ciência, né, que não são baseados no método científico, que não são baseados em estudos clínicos sérios, randomizados, com grupo placebo. Então, o método científico ele é absolutamente fundamental para coibir exatamente a subjetividade, os achismos, as opiniões pessoais, né, os estudos observacionais apenas, né, para produzir conhecimentos robustos, com comprovação científica sólida. E eu costumo dizer que a ciência é a nossa melhor ferramenta contra o negacionismo, contra o obscurantismo, é a nossa ferramenta mais poderosa contra as pseudociências, o obscurantismo, a enganação, o charlatanismo, né? E tudo isso que nós estamos vendo hoje. Alguns conceitos importantes, assim, aqui vou me valer desse texto, né, produzido pela nossa colega, né, Jefferson e Álvaro, Ana Bentes, que é pesquisadora aqui da Unicamp, da área de linguística. Ela publicou aqui um texto que é de 2018, mas que é bem atual, que fala sobre desordem informacional, que é um conceito, né, que hoje assola o mundo aí. Então, tem alguns conceitos aqui. Desinformação são aquelas notícias falsas que são criadas para prejudicar determinados grupos ou determinados autores sociais. Mal informação ou má informação são aquelas notícias que apresentam uma base real, mas elas são editadas, né, de forma a causar danos. E a misinformação, ela se diferencia dessas outras duas, porque a intencionalidade, na verdade, não é causar danos, mas a desinformação e a má informação, elas têm o objetivo, sim, de causar danos. A gente cai aqui na pseudociência, né? Pseudociência, e eu vou falar muito sobre pseudocientistas, pseudojornalistas, né? Que são pessoas que defendem teorias, hipóteses falsas, que defendem fake news, que espalham desinformação, que espalham, né? Promovem desordem informacional, né? E as pseudociências, elas não podem ser comprovadas cientificamente através do uso daquilo que a gente costuma usar nas nossas atividades, que é o método científico. Então, normalmente são conteúdos até não científicos, apresentados para a sociedade, né, que carece de formação na área de ciência, mas como se eles fossem embasados na ciência. Tem algumas características aqui, eu não vou falar todas, mas normalmente nós não conseguimos provar, por exemplo, que aqueles conteúdos, né, da pseudociência eles são falseáveis, né, nós não conseguimos provar que eles são errados. Eles se baseiam muitas vezes em experiências, em testemunhos pessoais, em opiniões pessoais anedóticas, né? Coletam evidências favoráveis, desconsideram normalmente aquelas evidências que são contrárias. Se tem evidências científicas que comprovam, né, que mostram o contrário daquilo que eles querem defender, dos pontos de vista deles, eles desconsideram. O método científico, as evidências robustas, as evidências científicas, isso é descartado, isso não interessa para eles. O que interessa para eles é aquilo que eles querem utilizar, por exemplo, para defender as opiniões negacionistas, né, as opiniões obscurantistas deles. Então, não dá para explicar, por exemplo, com um método científico, né? Muitas vezes fazem afirmações pretensiosas ou muito exageradas a partir de algumas poucas evidências científicas, né? Falam de provas assim com muita confiança, né? Sempre usando a palavra prova, comprovação, né? Evitam a revisão por pares, eles não conversam com cientistas, eles não se preocupam com as opiniões de outros cientistas, né? Aquilo que a gente sabe, né, que é extremamente importante. Eles falam diretamente sempre para o público, que é um público leigo, né, que não conhece, por exemplo, a linguagem da ciência, que não está atualizado com relação aos avanços da ciência. E sempre chamam, né, a existência de uma teoria de conspiração, que as teorias de conspiração, né, são criadas para não dar crédito às suas ideias negacionistas. Aqui tem um outro texto que eu acho que é muito interessante, foi publicado recentemente pelo colega Francisco Caruso e Adílio José Marques, que fala sobre o negacionismo científico em tempos de pandemia. Foi publicado agora em agosto. E eu só pensei essa frase aqui porque essa frase diz muito, né, daquilo que a gente vai falar aqui.
O negacionismo científico procura defender o indefensável, a valorização cega da ignorância e do achismo, né, as opiniões pessoais, em detrimento do conhecimento científico, com o objetivo de confundir, de manipular a opinião pública. E é exatamente isso que nós vamos estar falando aqui o tempo inteiro, manipulação da opinião pública, né, com objetivos políticos, religiosos, né, ou financeiros, criando um terreno propício ao espalhamento, né, à disseminação das fake news como um instrumento realmente de manipulação. Então, nós temos visto aí desde o início da pandemia, né, grupos espalhando conteúdos com desinformação, com mentiras, com teorias de conspiração, sempre seguindo uma agenda política, religiosa, muitas vezes, mas também financeira. Nós temos, infelizmente, não só parte da mídia fomentando desinformação e distorcendo fatos, mas nós temos colegas nossos, formados nos nossos bancos, das nossas escolas, dos nossos colégios, das nossas universidades, das nossas instituições públicas de ensino e pesquisa, colegas que em algum momento, né, sentaram aos nossos lados e estão hoje, né, disseminando mentiras, disseminando desinformações, seguindo uma narrativa, aí, infelizmente, uma narrativa principalmente política. Esses conteúdos com desinformação, eles são disseminados, eles são espalhados nos aplicativos de redes sociais, como o Telegram, como o WhatsApp, como o Facebook, como o YouTube, né, como o Instagram, e eles têm uma enorme capilaridade, né? E esses discursos de ódio que são espalhados e são criados por aquilo que a gente chama, e que muitos de vocês já ouviram falar, né, do gabinete do ódio, do shadow cabinet, do gabinete das sombras, porque isso existe, eles são muito organizados e eles são muito financiados, né? Então, eles passam o tempo inteiro, né, criando conteúdos exatamente com desinformação para passar aquelas mensagens, né, aquela visão de mundo deles, que é uma visão de mundo que a ciência não faz parte, né? A ciência não tem lugar, o método científico não tem lugar. O Brasil hoje é um ambiente propício para o espalhamento do vírus, né, do SARS-CoV-2, né, embora nós estamos conseguindo vencer esse movimento, nós vamos voltar a falar sobre isso, com ciência, mas o Brasil, desde o início da pandemia, foi um ambiente propício para o espalhamento do vírus do SARS-CoV-2, que mata, que deixa sequelas, mas também para o espalhamento do vírus da fake news, que também mata. Notícias falsas matam. Notícias falsas, fake news, são notícias assassinas, gente. Né? Espalham desinformação, né? Espalham, por exemplo, informação de curas milagrosas, né, baseadas em crenças infundadas, e o crescimento desse espalhamento desse vírus da fake news, ele afeta a minha vida, a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, ela afeta a vida de todas e de todos, como nós temos visto aí no combate da pandemia. Então, esses discursos de ódio, eles ganham uma enorme capilaridade nas redes sociais, e hoje nós estamos vivendo essa queda de braço, esse cabo de guerra entre ciência e pseudociência. E no meio está a população. Está uma população absolutamente desinformada, que quer acreditar em alguma coisa, que quer acreditar em alguém, e acaba acreditando em qualquer coisa, né? Então, nós temos uma enorme responsabilidade com a sociedade brasileira, e nós não podemos deixar isso acontecer. Então, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela classificou, né, aquilo que a gente chama de infodemia. A infodemia é um excesso de informações, sejam informações corretas, mas principalmente também de informações falsas, de baixa qualidade, contaminando totalmente o debate na área de saúde pública, né? Nós temos visto aí os negacionistas da ciência, desde o início da pandemia, relativizando a gravidade da crise sanitária, atacando a ciência, atacando as nossas instituições epistêmicas, atacando os nossos cientistas, atacando as medidas não farmacológicas, como o lockdown, como o distanciamento físico, como o uso de máscaras, né? Atacando as vacinas, né? E eu vou falar bastante sobre as vacinas, defendendo tratamentos sem eficácia. Não vou mais nem falar tratamento sem eficácia comprovada. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo hoje aí, envolvendo a Prevent Senior. Aquilo que a gente vem combatendo desde o início e denunciando, dizendo que os tratamentos do kit Covid, eles são uma farsa, de que eles são totalmente contrários a todas as evidências que vinham sendo acumuladas, né, em termos de ciência. Mas vocês vejam como tem questões políticas, como tem questões financeiras envolvidas aí, e hoje nós estamos vendo aí toda essa rede sendo denunciada. Mas só que muita gente ajudou a criar essas falsas esperanças. Muitos cientistas ou pseudocientistas, muitos jornalistas, muitos médicos, né, que não seguem a ciência, que não seguem o método científico, ajudaram
a criar toda essa rede de desinformação. Então, são interesses econômicos, financeiros, religiosos, políticos, né? A classe médica está muito envolvida. Infelizmente, nós temos conselhos, né, na área de medicina aí que deveriam estar fazendo um trabalho de vigilância, de controle, atuando junto com essas redes, ajudando a criar conteúdos aí e espalhar conteúdos com desinformação. E nós temos muitos pseudocientistas, nós temos muitos médicos, né? Nós sabemos pseudojornalistas, inclusive monetizando, espalhando isso. Então, nós temos aí vários ex-jornalistas muito famosos que usam, por exemplo, né, o nome que eles construíram durante anos. Nós temos ex-atletas, né, particularmente das nossas seleções de vôlei, né, masculino e feminino, espalhando conteúdos aí com desinformação, pessoas que não têm a menor formação na área de ciência, em nenhuma área de ciência. Eles foram grandes jornalistas, grandes atletas, mas não têm a capacidade de ler um artigo, de conseguir entender os estudos científicos. Não são pessoas que militaram na área de ciência, que têm formação de ciência, mas são pessoas que estão aí, sim, disseminando desinformação, né? E defendendo as hipóteses, né, mais absurdas, sem evidências científicas robustas. Fake news assassina, gente. Fake news, notícias que matam, né? Então, sempre defendendo notícias assim que servem, ou dados que servem para defender a sua visão particular de mundo, uma visão onde a ciência não encaixa, a ciência não cabe, o método científico não cabe, né? Então, nós estamos vivendo, né, essa guerra cultural, essa disputa ideológica binária, como se tudo fosse direita e esquerda, como se um cientista, né, um pesquisador que defende, por exemplo, as vacinas fosse esquerdista, esquerdopata, petista. Tudo isso é o que nós estamos hoje, né, infelizmente limitados. E não é isso, né? Nós defendemos a ciência. A ciência, ela não é uma questão de política. A ciência, ela é uma questão, né, da gente usar dados científicos, né, usar um método científico, né? E não é uma questão realmente de opinião pessoal nem de política. Essas pessoas, esses grupos, eles usam as redes sociais como vetores de transmissão. Assim como as vacinas, né, maravilhosas que vieram para salvar vidas, as vacinas, elas usam, por exemplo, né, um adenovírus ou um vírus como um vetor, por exemplo, para levar um antígeno, para despertar uma resposta imunológica no nosso organismo. As redes sociais, elas são hoje utilizadas, né, como vetores de transmissão. Vejam o caos que causou no mundo ontem, porque as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram ficaram aí mais ou menos 6 a 7 horas fora do ar. Você vê como nós somos totalmente dependentes disso, né? É impressionante, gente. Nós não estamos mais acostumados a escrever cartas ou até, né, daqui a pouco a gente vai parar de mandar e-mail, porque tudo se resolve hoje, tudo se resume hoje a um grupo de WhatsApp. E isso tem um poder enorme, né? Se ganha eleição assim, se muda os destinos do país apenas aí com essas redes sociais. E esse gabinete do ódio, esse gabinete que cria, né, fake news, ele deve ser realmente combatido. Nós sabemos também que declarações de políticos têm um peso enorme para inflamar as redes sociais. Políticos que, assim como ex-atletas e ex-jornalistas, não têm, gente, formação na área de ciência, né? Mas eles têm políticos que prescrevem medicamentos, que fazem campanhas defendendo medicamentos, né, que correm atrás de emas com caixinhas de medicamentos. E essas pessoas, eles têm um peso enorme para inflamar as suas bases, as suas redes sociais. Então, são esses atores reais, políticos, jornalistas, médicos que não seguem a ciência, né, acadêmicos, colegas nossos, aí, cientistas que saíram, que estudaram nas melhores universidades, que estão espalhando hoje desinformação. Né? E eles né, têm essa rede muito bem organizada, né? E eles vêm há tempo se preparando para isso. E nós, pesquisadores, nós cientistas, nós que defendemos a ciência, nós não nos organizamos, nós não nos preparamos, na verdade, para combater todo esse movimento. Tá? Então, esses políticos, esses jornalistas, esses médicos, esses acadêmicos, eles, quando espalham desinformação, eles têm um poder maior até do que os bots, né? Que são aqueles algoritmos que a gente sabe que replicam postagens aí nas redes sociais. Eles dormem, eles acordam, eles se alimentam o tempo inteiro de fake news, gente, né? A vida deles é produzir essas notícias que, infelizmente, são notícias assassinas. E
nós estamos aí com uma sociedade que é totalmente despreparada para lidar com a ciência. Então, nós precisamos, né, aprender a conversar com a sociedade, nós precisamos aprender a levar para a sociedade uma linguagem, né, que é a linguagem da ciência. E, nesse momento, nós temos que lutar contra o movimento anti-vacinas. O movimento, né, que eu já estava comentando aqui antes, é um movimento que nunca foi muito forte no Brasil, ele é muito forte nos Estados Unidos, particularmente em alguns estados, né, lá nos Estados Unidos, forte em alguns países europeus. A ciência não faz parte do mundo deles, né? A ciência, por mais que a ciência tenha avançado, né, as evidências científicas, elas são sempre ignoradas por esse grupo, né? A ignorância realmente persiste. Mas é um movimento que está crescendo muito no Brasil, gente, e nós não podemos ignorar. Tem alguns estudos que mostram que há milhões de seguidores nas várias redes sociais aí, né, do movimento anti-vacinas. Eu separei aqui apenas um artigo da Nature, que é recente, que mostra aí que tem mais de 60 milhões de seguidores nas redes sociais. É um movimento que é contrário à vacinação como estratégia de saúde pública, e tanto os adeptos do movimento anti-vacinas, como os negacionistas, como como aquelas pessoas, né, que defendem tratamentos sem eficácia, como os tratamentos, né, do kit precoce, o tratamento do kit Covid, né, o tratamento precoce. Eles usam estratégias, gente. Eles usam estratégias assim que são absolutamente cruéis para manipular a opinião pública. Então, normalmente, eles usam pessoas assim com um olhar meigo, com um sorriso, né, com um tom de voz sereno, né? Às vezes usando um jaleco branco, como se um jaleco branco fosse sinônimo, né, de credibilidade, de ética, de transparência, como se um título de doutor também fosse sinônimo de ética, de transparência, de credibilidade, de respeitabilidade. Mas eles usam essas pessoas, né, e esses gestos são absolutamente cruéis, porque cada gesto, cada olhar, cada sorriso, né, cada tom de voz, ele é colocado ali estrategicamente para causar um impacto e manipular a opinião pública, para enganar você, né, para enganar as pessoas que estão ali recebendo. Então, eles são absolutamente cruéis e eles usam, né, essas pessoas, né, para dar credibilidade às mentiras que eles criam. O movimento anti-vacinas é um movimento criminoso, é um movimento irresponsável. Vacinas salvam cerca de 4 a 5 milhões de vidas por ano, gente. Vacinas salvam cerca de 5 vidas por minuto. Graças às vacinas, nós erradicamos a varíola do planeta, que matou cerca de 350 milhões de pessoas, né, até o século XX. Graças às vacinas, nós mantemos doenças que matam, que incapacitam sob controle. Poliomielite, febre amarela, cachumba, rubéola, sarampo. Sarampo mata, né? Meningite e várias outras doenças são aí controladas graças às vacinas. Como eu falei no início, nós estamos aqui hoje tendo essa conversa porque em algum momento das nossas vidas nós tomamos vacinas, né? Antibióticos revolucionaram, né, a saúde pública. Alimentos, saneamento básico, esgoto tratado e água potável são, sem dúvida nenhuma, as nossas melhores ferramentas de saúde pública. E nós temos todos, cada um de nós aqui, né, a obrigação, o dever cívico de combater essa campanha, que é a maior campanha de desinformação da história da saúde pública nesse país, que pode levar a população, ou que está levando a população, a desconfiar das vacinas. Se vocês pegarem lá em julho, agosto do ano passado, de 2020, uma pesquisa do Datafolha mostrou que apenas 54% da população brasileira poderia se vacinar quando tivesse vacinas contra a Covid, certo? E uma pesquisa mais recente mostrou que 91% do Datafolha da população brasileira pretende se vacinar. O brasileiro gosta de vacinas. Nós temos aqui o PNI, que é o nosso Programa Nacional de Imunizações, que é um modelo para o mundo inteiro, para todos os países com mais de 100 milhões de habitantes, né? E mesmo apesar de todas as adversidades, de toda essa luta contra esse movimento negacionista, as vacinas estão mostrando, as vacinas contra a Covid, eles estão mostrando, né, estão dando uma resposta absolutamente fantástica, extraordinária. As vacinas contra a Covid são o grande legado dessa pandemia, elas são as grandes estrelas, né? E mesmo com todo esse movimento negacionista, né, e com toda a falta de preparo nossa para lutar contra esse movimento, são várias as ações individuais aí, de vários pesquisadores, de vários cientistas, né, de boa parte da imprensa também, então que nós estamos conseguindo frear esse movimento, mas é uma luta insana, é uma luta, às vezes a gente se sente assim, num barquinho de papel nadando contra uma correnteza, uma onda que vem do lado, na direção oposta, uma onda de 200 metros de altura. É realmente uma luta insana, mas nós temos que lutar isso, nós precisamos de todas e todos aqui, gente, conversando com seus amigos, seus familiares, né, com todas aquelas pessoas que vocês puderem mostrar a importância, por exemplo, da ciência, a importância das vacinas.
Nós temos um receio muito grande de que essa campanha anti-vacinas possa levar a futuros prejuízos para as campanhas de vacinação em massa, principalmente para as nossas crianças até 5 anos. E nós não podemos correr risco de perder décadas no progresso, né, combatendo essas doenças que podem ser prevenidas. Para dar uma ideia para vocês aqui, eu peguei esses dados aqui recentes, o Brasil não atingiu nenhuma das metas de cobertura das vacinas infantis disponíveis no PNI em 2020. Nós tivemos a pandemia, mas nós já temos observado, por exemplo, uma queda na cobertura vacinal desde 2015, para as principais vacinas para as nossas crianças até 5 anos. Então, vejo que era 97% em 2015 e ela passou a ser 75% em 2020. Veio a pandemia, certamente, mas não é só isso aí que vem acontecendo, porque nós já vemos aqui, estamos observando uma queda. Boa parte dessa queda deve-se, por exemplo, ao próprio sucesso das vacinas, porque muita gente acha que as doenças não existem mais, que não existe mais sarampo, que não existe mais poliomielite, que não existe mais paralisia infantil, mas é exatamente por quê? Porque com a cobertura sendo mantida alta, a cobertura vacinal sendo mantida alta, essas vacinas, né, elas ficam controladas, então a população não vê, mas é exatamente porque a cobertura é alta que elas estão sendo controladas, então nós não podemos perder, porque em 2019 nós já tivemos aí mais de 18 mil casos de sarampo no Brasil. O sarampo é uma doença altamente contagiosa. Uma pessoa com sarampo transmite para outras 12, 14 pessoas. Ele tem uma taxa de reprodutibilidade basal muito alta. Então, nós precisamos evitar que essa doença ressurja. E ela está ressurgindo. E sarampo mata, sarampo deixa sequela, gente. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso aqui, tá? Para que a gente não perca uma das melhores coisas que nós temos aqui no Brasil, que é exatamente o desejo, a vontade, né, e o gosto do brasileiro pela vacina. Então, nós temos que mostrar que a ciência ela não tem lado político, não é uma questão de achismo, não é uma questão de opinião pessoal. E combater as fake news, gente, é uma ação de cada um de nós, uma ação de responsabilidade cívica. Nós temos um dever enorme, uma enorme responsabilidade com a parcela mais pobre, mais vulnerável da sociedade, né? Que mantém essa universidade, que mantém as nossas instituições epistêmicas, que mantém as nossas universidades públicas e os nossos institutos de pesquisa públicos. E nós temos que aprender a conversar com a população, porque grande parte da população tem dúvidas sinceras, tem dúvidas honestas, está aberta a confiar na ciência, né? Então, é uma luta desigual, é uma luta individual, né, contra um sistema muito organizado, muito financiado, que é esse gabinete do ódio, mas nós estamos avançando. Né? A população precisa entender que, olha, se você pensar na gripe espanhola que afetou o planeta há pouco mais de 100 anos, lá, embora muito provavelmente subnotificados, morreram pouco mais de 50 milhões de pessoas. Eles já usavam naquela época máscaras. Eles não usavam as melhores máscaras, a PFF2, a N95, a máscara cirúrgica com 3 camadas, porque a ciência avançou muito nesses pouco mais de 100 anos, mas eles já usavam máscaras, até gato usava máscaras naquela época lá. Ó. Máscaras salvam vidas, gente, e máscara é ciência. Água e sabão é ciência, salva vidas, álcool gel, distanciamento físico, né? Os profissionais da área de saúde aprenderam muito com cuidados básicos da UTI, com a posição prona, por exemplo, ao invés de já entubar imediatamente. Vigilância epidemiológica para testar as pessoas, né? Se estão infectadas ou não, isolar as pessoas infectadas, monitorar os seus contatos imediatos, vigilância genômica para testar, por exemplo, o surgimento de variantes de atenção das VOX, porque é um vírus respiratório que está sofrendo mutação o tempo inteiro, então isso é fundamental. Todo esse compartilhamento de informações que nós vimos aí entre os cientistas, também facilitado pelas redes sociais, porque as redes sociais têm essa capilaridade também de facilitar o compartilhamento, né? De informações corretas. Todas as colaborações entre as várias áreas que nós vimos, né? Entre todas as áreas, porque todas as áreas, todas as ciências são humanas, como foi o lema da nossa reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. As ciências humanas, as ciências exatas, as ciências sociais, todas as ciências são humanas. E nós vimos aí a importância de cada uma das áreas para combater uma crise sanitária grave, né? Como a da Covid-19. Então, a ciência avançou muito e permitiu, por exemplo, né, que milhares ou que milhões de vidas fossem salvas. Então, indignado com toda essa situação, né, como eu falei para vocês, eu nunca me considerei um divulgador científico. Eu coordeno aqui em Campinas o Festival de Divulgação Python of Science, né, inclusive o Jefferson já participou lá a meu convite, no tema, se eu não me engano, foi relacionado a Brumadinho, ao desastre lá de Brumadinho.
E aí eu comecei a produzir alguns vídeos e algumas... fui convidado para escrever colunas aqui para o Jornal da Unicamp, e alguns dos vídeos nas redes sociais, por exemplo, eu não tinha nem Instagram na época, para você ter uma ideia, só tinha Facebook, né? Então, comecei a divulgar esses vídeos, alguns viralizaram muito, e vídeos combatendo o quê? Exatamente ex-jornalistas, depoimentos de ex-jornalistas, né, espalhando desinformação, dizendo que as vacinas estavam matando, que isso estava sendo escondido, né, e defendendo o tratamento precoce, e junto com médicos, né, espalhando essa desinformação. Então, alguns desses conteúdos viralizaram, a Unicamp criou aqui uma faixa de combate à fake news, que infelizmente agora, nessa nova gestão da SEC, eles parecem que decidiram que não tem mais fake news para combater no Brasil, e aí retiraram essa faixa de combate à fake news do site oficial. Eu tenho também participado, desde o início da pandemia, de um quadro, né, lá da Rádio Universitária FM, muito legal, lá da Universidade Federal de Uberlândia, que é um quadro chamado Campanha de Vacinação contra a Desinformação, porque o rádio, gente, ele atinge outros públicos, por exemplo, que diferentes da internet, né, do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, do YouTube. Ele atinge, ele chega à rádio, por exemplo, ele chega até em alguns locais onde a internet não chega. Então, esse quadro aqui, eu produzo, né, alguns áudios apenas, de até 3 minutos de duração no máximo, e eles são colocados como gotas durante a programação da rádio, durante o dia inteiro, durante toda a semana. Então, se vocês olharem nesse link aqui, você vai ver lá que já tem mais de 40 fake news que foram desmentidas aqui desde o início, muito provavelmente mais do que isso, tá? E que são transmitidas assim, a mesma fake news é transmitida vários dias durante a semana. Eu participo de um grupo também, de vários grupos, mas eu gostaria de destacar apenas esse, Derrube as Fake News. Ele foi criado pela Priscila Paramédica, que é uma paramédica brasileira, mas ela atua lá em Londres, né? E aqui tem vários médicos das várias especialidades, tem profissionais da área da saúde, como enfermeiros, tem farmacêuticos, tem biólogos, tem cientistas, tem pesquisadores. Aqui tem, por exemplo, participa o Dr. Derrame, o Dr. Alexandre Naime, né? O Dr. Bactéria e vários outros, várias médicas também, vários profissionais. E o nosso objetivo é esse, né? Esclarecer a população e combater fake news. Combater fake news que são espalhadas nas redes sociais e fazer denúncias, né? E essas denúncias a gente consegue derrubar vários perfis aí, viu? Daqui a pouco eu mostro para vocês. No começo da pandemia, a gente denunciava, por exemplo, a gente combatia algumas fake news bobinhas, que eram, inclusive, requentadas pelo movimento anti-vacinas. Elas vinham lá dos Estados Unidos e aqui elas eram traduzidas, né? Mas eram fake news que a gente já sabia, né? Que diziam que vacinas causavam autismo, não é verdade, que vacinas continham luciferase. Luciferase, gente, é uma enzima que ela catalisa a reação, aquela reação de bioluminescência do vagalume, que a gente vê a luzinha do vagalume acender à noite. Então, ela é uma enzima chamada luciferase. Só que, claro, luciferase remete aqui a Lúcifer, né, o anjo caído. Então, o movimento antivacinas, para assustar as populações dos evangélicos, né, e dos mais religiosos, eles inventaram de que as vacinas contêm luciferase e carregam a marca da besta. Obviamente que não é verdade. Vacinas não são preparadas com fetos abortados. Esse é um outro tema também particularmente muito sensível para os evangélicos. Vacinas não são usadas para controle populacional. Se tem alguém que está diminuindo a população no mundo, é o vírus, né, que já matou aí pouco mais de 4.800.000 pessoas no mundo, subnotificado. Só que no Brasil nós estamos atingindo 600.000 óbitos, infelizmente, né? O alumínio das vacinas não é tóxico, o alumínio é usado, né, como no caso da Coronavac, que ele é usado como um adjuvante, o hidróxido de alumínio, que é para provocar uma infecção no organismo e despertar a ação do sistema imunológico. Os alumínios vêm sendo utilizados aí desde a década de 50 nas nossas vacinas de vírus inativados, são usados em pequena quantidade, são rapidamente eliminados do organismo. Não há qualquer efeito, né, relatado até hoje de toxicidade do alumínio utilizado. Vacinas não contêm microchip para controlar movimentos ou para causar câncer ou HIV, que seriam transmitidos, por exemplo, através de antenas 5G de uma nave que está orbitando o planeta terrestre. Vocês acham que isso é ridículo, mas as pessoas acreditam, né? As vacinas não são mais perigosas que o vírus, as vacinas não transmitem a Covid-19. A Coronavac, que é o alvo, né, preferido entre as vacinas do movimento antivacinas por questões políticas, não transmite a Covid-19 porque usa o vírus inativado. É o vírus, entre aspas, mortinho da Silva, gente, tá? Vacinas não alteram o DNA humano, ninguém fica magnetizado, né? Moedas não grudam no organismo, celulares não grudam no organismo, utensílios domésticos não grudam, ferro de passar roupa não grudam. Eles espalharam até
fake news de que crianças estavam sendo vacinadas e com ferro de passar roupa grudando no organismo. Gente, essa fake news, crianças não estão nem sendo vacinadas ainda, só adolescentes a partir de 12 a 17 anos, né? Mas essa fake news roda de crianças pequenas sendo vacinadas e grudando com ferro de passar roupa, grudando no seu organismo em virtude do efeito de magnetização, né, entre aspas, da vacina. Então, essas são algumas das milhares de fake news que a gente teve que combater aí desde o início. Elas eram requentadas, mas a partir do momento em que as vacinas começaram a ser aplicadas na população, o movimento anti-vacinas mudou o foco. As vacinas agora estão matando, estão causando efeitos adversos, e isso está sendo escondido. E aqui, um dos vídeos, né, que a gente conseguiu das dezenas, ou talvez centenas de vídeos que nós conseguimos derrubar, por exemplo, do YouTube e de outros aplicativos sociais, de redes sociais, é um que foi espalhado por uma ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, né, de uma determinada emissora, né, de rádio e de TV, que é uma das maiores disseminadoras de fake news do planeta, não é só do Brasil, não, que dizia que a vacina tinha matado 501 pessoas, né, e que tomar a vacina era uma roleta russa. Você poderia sobreviver ou você poderia morrer. Então, aqui você tem, né, nas redes sociais, que deveriam ter, aliás, um controle maior sobre isso, né, as possibilidades de fazer denúncias, e quando você faz essas denúncias em massa de forma bem organizada, você consegue remover esses conteúdos de redes sociais. Então, isso aí foi muito importante. Vocês vejam que o YouTube derrubou mais de 130 mil vídeos com fake news sobre vacina. Isso é uma notícia agora de 29 de setembro, tá? Mais de 130 mil vídeos com fake news sobre vacina, mas eles já derrubaram desde o início da pandemia, deixa eu ver aqui onde é que está, mais de 1 milhão de vídeos com informações falsas da pandemia no geral, tá? Mas é pouco, porque eles não deveriam nem estar divulgando, na verdade, esses vídeos. Eles estão derrubando porque movimentos organizados, como o que a gente faz aqui, de denunciar, está conseguindo fazer isso. Eu participei também de várias agências de checagem de fatos e desmonte de boatos, né? Então, assim, com vários outros colegas, né, gente? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui só para dar uma ideia para vocês. Aqui, como do Estadão, o Estadão Verifica é uma das boas fontes aí, né, que você pode procurar para quando você tiver dúvidas sobre uma notícia, se é fake news ou não. A agência Lupa da Folha de São Paulo também, a gente tem participado bastante aí, né, em vários momentos, denunciando fake news e ajudando a combater, como essa aqui, né, de que é falso que vacina pode alterar DNA ou injetar micro-robôs para roubar dados biométricos. Todos nós, gente, que temos conta em banco, temos CPF, nós estamos aí, né? Todo mundo tem acesso aos nossos dados. Não precisa, por exemplo, injetar nada em vacinas, né? Aqui saiu uma publicação muito legal, muito longa, para aqueles de vocês que tiverem interesse, por exemplo, em saber mais sobre essa luta, né, contra as pseudociências. Eu também participo agora como membro do comitê científico do Sou Ciência. Sou Ciência foi criado, né? Eu participo a convite da professora Soraya Ismaili, lá da Unifesp, foi criada exatamente para combater aí, para defender a ciência e para combater pseudociências. É claro que isso aí, desde o início, eu participei de mais de 500 atividades em termos de lives, de entrevista para rádio, jornal, televisão. Isso é muito legal, dá muita mídia, gente. Mas o bacana mesmo é participar de eventos assim, né? Com depoimentos aqui para o lançamento dessa frente parlamentar em defesa das pessoas com doenças raras, que ocorreu agora recentemente lá em 19 de setembro, lá na Câmara Municipal de Porto Alegre, um negócio muito legal. Também aqui com lives, né, com uma rádio chamada Ame os Raros, né, a voz da inclusão, em que a gente tem a oportunidade de esclarecer dúvidas exatamente da população. Você tem a oportunidade de conversar diretamente com a população, entendeu? De esclarecer, de tirar dúvidas, né, que é realmente o papel do cientista nesse momento. Tive a oportunidade de fazer live com prefeitos. Eu sou natural de Santa Catarina, gente, infelizmente é um dos estados mais negacionistas do país. Mas é um dos estados em que a vacinação também está mais avançada, entre os 5 estados, principalmente com a primeira dose. E lá, né, eu fiz uma live com vários prefeitos, mas a única que tem um link da internet que ficou gravada é esse aqui, porque eles tinham muito receio, né? Eles queriam usar o kit Covid, mas todos eles tinham muito receio, então era importante, né, que a gente conversasse. Então, Camboriú, por exemplo, não Balneário Camboriú. Camboriú foi das cidades vizinhas ali, de Camboriú, Itapema, Porto Belo, a única cidade que não usou o kit Covid. O prefeito lá é um médico e nós fizemos uma live aí que foi acompanhada por mais de 4 mil pessoas
lá da cidade. Também aqui, uma participação muito intensa, ajudando aqui os beneficiários de um plano de saúde, que é um plano fechado para funcionários da Igreja Adventista. Eu não sou religioso, mas a questão é simplesmente, né, de procurar colaborar, tirar dúvidas, né? Por que as vacinas chegaram tão rápido, né? Será que elas são seguras? Então, você tirar dúvidas que são dúvidas assim sinceras e honestas das pessoas, né? Então, foi uma participação assim bastante intensa, né? Ajudando esse plano de saúde, e aqui trabalho totalmente voluntário, tá, gente? Apesar de ser um plano de saúde, um trabalho totalmente voluntário, né, colaborando lá com os jornalistas. Então, foram várias as oportunidades que eu colaborei aqui com eles. Ó. Vocês vejam aqui, agora a última foi para os motivos para vacinar os adolescentes, né, contra a Covid-19. Uma live também que teve aqui mais de 80 mil acessos, foi com o movimento, com os Médicos Sem Fronteiras, uma organização absolutamente extraordinária, né, fantástica, né, falando sobre a corrida das vacinas, a questão do acesso, que é muito importante. Vocês vejam que hoje, gente, nós estamos vacinando aí a população brasileira, Israel está vacinando, os Estados Unidos, na Europa, mas os países de baixa renda não têm dinheiro para comprar vacinas. Eles não têm nem um Butantan, não têm uma Fiocruz, eles não têm laboratórios para produzir vacinas. E a pandemia não vai acabar, gente, se nós não combatermos a pandemia globalmente. Essas pessoas são pessoas, né, vulneráveis, são populações de países de baixa renda, né, que não têm acesso às vacinas. Então, a gente precisa também defender que antes que a população mundial inteira tome 3 doses, 4 doses de vacina, que essas populações dos países, né, da África tomem pelo menos a primeira dose. Lá nos países africanos, nos países de baixa renda, apenas 2,3% da população desse país tomou a primeira dose. 2,3%, gente. Tá? O Haiti começou a vacinar no mês passado. Né? O Haiti está próximo aí de 0,5% de vacinação, 0,5% da população com a primeira dose. Jamaica, Honduras, né? Venezuela. Então, nós precisamos, gente, também entender que a pandemia só vai acabar quando ela acabar para todo mundo. Né? Porque se nós não vacinarmos essas populações, ou se nós vacinarmos muito, muito lentamente, existe a possibilidade, né, tomara que não, de que uma super cepa, uma super variante possa surgir lá, dizimar essas populações e vai acabar, claro, afetando o mundo inteiro. Também aqui, muito legal, aqui em Campinas, né, o Campinas Shopping fez duas campanhas de vacinação aí, defendendo a vacinação, né? Defendendo a vacinação aqui, que eu participei, uma no Dia Mundial da Saúde e a outra no dia da imunização, sempre defendendo as vacinas contra a Covid. Também live com o movimento Vem para a Rua Brasil, que não é um movimento nem de direita, né, nem de esquerda, né, e é muito importante, assim, foi uma participação muito intensa da população. Também lá com o Ministério Público do Trabalho do Paraná, exatamente, especificamente sobre o kit Covid, com a participação aí de várias pessoas, né, como o reitor da UFPR, né, e várias outras pessoas que têm contribuído muito aí. O Lives aí com o Movimento Unidos pela Vacina, a convite da Luísa Helena Trajando, né, do Magazine Luiza, que vem desenvolvendo, gente, um trabalho fantástico aqui, né, ajudando, inclusive, o governo federal, pouca gente sabe disso, a comprar vacinas. Tá? E tem o Movimento Unidos pela Vacina e o Grupo Mulheres do Brasil, que é o que ela coordena, então foram algumas lives. O movimento também Estudantes pela Liberdade Brasil, né, várias lives, né, como eu falei para vocês, foram mais de 500 atividades desde o início da pandemia, todos os dias, e aqui também com estudantes, né, do SESI, estudantes aí de ensino, escolas de ensino fundamental e médio aí de várias cidades do Brasil, uma participação intensa com várias pessoas aí, como que vocês têm visto na mídia, né, como a Natália, a Pasternak, a Ana Paula Salles, o professor Paulo Saldiva, a Luísa Helena Trajano, a Nízia Trindade, a Soraya Ismaili, o Gonçalo Vecina, o César Victora, né, a professora Margarete Dalcomo, a Carla Domingues, né, a ex-coordenadora do PNI, o Felipe Naveca. Então, assim, foram, e várias outras que são, assim, extremamente importantes, né, de você levar a informação correta para a sociedade. Nós temos ainda um momento que mostrar para a sociedade, né, nós precisamos atingir algo em torno de 80% da população brasileira vacinada, gente, com as 2 doses ou com a dose única da vacina da Janssen. Nós precisamos desse percentual para frear a disseminação da variante Delta. A variante Delta está brigando por espaço aqui no Brasil com a variante Gama. A variante Delta é uma variante mais transmissível, mais infecciosa, ela infecta mais rapidamente, ela consegue fugir da resposta de proteção
né, conferida pela infecção natural e também pela primeira dose de todas as vacinas. Então, é fundamental que a gente possa aumentar o número de pessoas vacinadas, aumentar a cobertura vacinal, para que a gente diminua o número de pessoas suscetíveis, para assim a gente começar a diminuir a circulação e o espalhamento do vírus. As vacinas já estão mostrando isso, né? Os resultados são fantásticos. A gente está vendo aí desde o início da vacinação, né, com o avanço, né, da vacinação, como já está caindo o número de internações, o número de casos graves, o número de óbitos, né? Então as pessoas têm que ter noção de que as vacinas elas oferecem uma camada de proteção, mas elas não colocam uma redoma em torno da pessoa. As vacinas elas ajudam a proteger, mas nós precisamos manter as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene das mãos, isso aí é fundamental. Nesse momento, nós não devemos misturar vacinas, ou seja, quem está tomando as vacinas, tomou a primeira dose, deve tomar a segunda dose da mesma vacina, a não ser naqueles casos, por exemplo, das grávidas, né, que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, que podem tomar a segunda dose da vacina da Pfizer. Ou agora os estudos de intercambiabilidade de vacinação heteróloga para os idosos acima de 60 anos, né, que estão mostrando que as doses de reforço, né, a melhor resposta de proteção, ela baseada na ciência, ela vem, né, a maior produção de anticorpos vem com uma vacinação heteróloga, ou seja, pessoas que tomaram uma vacina, Coronavac, ou a de Oxford, ou da Janssen, né, tomam uma dose de reforço da vacina da Pfizer. Os jovens e adolescentes, a única vacina que nós temos aprovada para a população de 12 a 17 anos é a vacina da Pfizer, certo? A Pfizer já divulgou resultados, inclusive, para crianças de 5 a 11 anos, isso vai ser avaliado e muito provavelmente nós vamos adotar aqui no Brasil também, eu espero que a Anvisa aprove, porque nós precisamos vacinar os nossos jovens e as nossas crianças. Vejam nos Estados Unidos que o maior número de casos agora vem acontecendo entre os não vacinados e que as crianças que não estão vacinadas estão lotando as UTIs nos Estados Unidos. Então, nós precisamos proteger as nossas crianças para que elas possam voltar, né, para a escola com segurança, sem medo, sem culpa, porque a volta à escola ela envolve, né, muitas coisas no seu entorno. Os funcionários, os servidores, os professores, os motoristas de van, motoristas de ônibus, enfim, mexe com todo mundo, mexe com a família, tá bom? Então é fundamental manter as medidas não farmacológicas, porque mesmo infectado você pode ser, mesmo vacinado você pode ser infectado. As vacinas elas foram desenvolvidas para diminuírem casos graves de óbitos. As vacinas elas não são esterilizantes no sentido de que elas não evitam a infecção. Não deu tempo de desenvolver vacinas ainda tão robustas. Quem sabe no futuro a gente tenha vacinas, por exemplo, que produzam anticorpos, que a gente chama de mucosa, né? Anticorpos IgA. Mas essas hoje estão servindo a esse propósito, diminuir internações e óbitos, e elas estão sendo uma resposta absolutamente extraordinária, fantástica. Nós tivemos aqui, né? Nós já tivemos até dados de ontem à noite, olha, 4.822.000 óbitos no país, no mundo, pela Covid. No Brasil, 598 mil. Esses números, eles muito provavelmente são subnotificados, eles são bem maiores do que isso aí, gente. A gente sabe que, né, síndrome aguda respiratória grave tem vários casos de óbitos lá, muitos deles muito provavelmente são relacionados à Covid, então esse número ele é muito maior, né? Não era para ter sido assim. Mas a vacinação, apesar de todas as adversidades aí que eu falei para vocês, o brasileiro gosta de vacinação. Apesar desse descompasso que nós tivemos na pandemia desde o início, em que faltou uma campanha nacional, né, de defesa das vacinas, de esclarecimento da sociedade para as medidas não farmacológicas, para a importância, mesmo assim, mesmo com toda a imprensa, com todos os pseudocientistas, os pseudojornalistas batendo contra as vacinas, estão aqui, gente, ó, 60, mesmo com a demora na chegada das vacinas, 69,2% tomaram a D1, a primeira dose. 44% tomou a D2. Esse número é menor do que aquele porque tem os intervalos entre a primeira e a segunda dose. Então, o que nós precisamos aqui, nós temos milhões de pessoas que tomaram a primeira dose e que não voltaram para tomar a segunda dose no tempo que deveriam ter tomado. Então, a gente precisa mostrar, gente, a importância dessas pessoas voltarem para tomar a segunda dose, porque é só com a segunda dose que elas têm aquela eficácia daquelas vacinas, ela vem com a segunda dose. Tá? E mesmo assim tem que manter as medidas não farmacológicas. 0,57% da população, ou seja, 1.222.000 pessoas já tomaram a dose de reforço. A dose de reforço ela é dada para pessoas no Brasil hoje acima de 60 anos, para os imunossuprimidos e também para os profissionais da área de saúde. Então, esse número aqui também, isso aqui também é importante, mas ele é importante para essas populações. Tá? Para o resto da população, o importante é tomar a primeira e a segunda dose, não há nenhuma indicação que a gente ainda precise de uma terceira dose para toda a população. É mais importante dar uma dose, a primeira dose, pelo menos para as populações dos países de baixa renda, do que sair dando
doses para a população mundial inteira. E nós precisamos vacinar os nossos adolescentes de 12 a 17 anos e as nossas crianças aí de 5 a 11 anos. Para evitar isso aqui, né, o surgimento das VOCs, as Variants of Concern, as variantes de atenção, porque é um vírus respiratório, ele vai sofrendo mutação o tempo inteiro a partir do momento que ele entra no nosso organismo. Ele usa toda a nossa maquinaria genética para promover milhares de cópias dele. E essas cópias, elas são diferentes, elas ocorrem erros aleatórios, né? Aqueles erros que ocorrerem, aquelas mutações que ocorrerem no material genético, lá no RNA, na proteína spike, na proteína espículo do vírus, que é a proteína que o vírus usa para encaixar nas nossas células, elas estão levando, elas podem levar, por exemplo, a uma maior facilidade do vírus em encaixar nas nossas células, na proteína ECA2 e entrar. Então, essas variants of concern, elas são normalmente mais perigosas, elas são mais transmissíveis, elas infectam um número maior de pessoas, se elas infectam um número maior de pessoas, um número maior de pessoas vai ter casos mais graves, vai ficar internado e, naturalmente, virar óbito, né? Elas conseguem escapar da resposta de proteção induzida, né, pelo nosso organismo, pelo sistema imunológico, e também pela resposta de proteção induzida pelas vacinas, com a primeira dose apenas. Tá? Então, porque é isso que o vírus está tentando fazer. O vírus está nesse processo de evolução natural, tentando se adaptar ao nosso organismo, ao organismo do hospedeiro. Nós somos o hospedeiro do vírus. Então, o vírus ele só quer se adaptar e se multiplicar para fazer milhares de cópias dele. O vírus ele não quer exterminar a raça humana, gente. Né? Ele só quer se multiplicar. Só que o problema é que, nesse processo, pessoas que têm um sistema imunológico mais comprometido, os imunossuprimidos, os mais idosos, eles podem ter casos graves e vir a óbito, como a gente está acontecendo. E o vírus, nesse processo de evolução natural, que ele está tentando se adaptar ao organismo, se a pessoa estiver vacinada e ele infectando, ele vai tentar se adaptar para sobreviver naquele organismo da pessoa vacinada. Então, é por isso que ele vai sofrendo mutações, para ele escapar da resposta de proteção induzida pelas vacinas. Então, as pessoas têm que ter noção, né, têm que ser esclarecidas de que, mesmo vacinadas, elas precisam manter as medidas não farmacológicas. É claro que a gente precisa fazer mais vigilância epidemiológica no sentido de testar as pessoas, o Brasil testa muito pouco, e fazer vigilância genômica também por biologia molecular para monitorar esse aparecimento das variantes de atenção. Né? Olha só, esse aqui é o número de pessoas infectadas no mundo, embora muito provavelmente subnotificadas, né? 236 milhões. Dessas 236 milhões, gente, surgiram 4 variantes de atenção perigosas. A alfa, que surgiu no Reino Unido, a beta, que surgiu na África do Sul, a gama, que surgiu aqui, né? Porque nós temos a variante para chamar de nossa, surgiu lá em Manaus, e a delta, que surgiu na Índia e está aqui. Hoje nós temos aqui principalmente a delta e a gama brigando por espaço aí. Nós não sabemos dizer, por exemplo, se a delta está predominante ou não, porque o Brasil, infelizmente, faz pouca vigilância genômica. A OMS hoje usa essas letras gregas, né, para evitar a estigmatização e discriminação de países. O alfabeto grego tem 24 letras. Vamos torcer, né, gente, para que a gente não precise usar essas 24 letras aí do alfabeto grego, principalmente com essas variantes de atenção. Nem todas as variantes viram variantes de atenção. Muitas delas são variantes VOI, são variantes de interesse. Mas se elas não ficam predominantes num determinado local, elas não são consideradas variantes de atenção, tá? Essas aqui são as preocupantes que estão aí circulando no mundo inteiro. Então, gente, já quase finalizando, é fundamental que a gente aprenda a conversar com a sociedade, a dialogar com a sociedade, né? Porque as pessoas, elas estão sendo induzidas, né, infelizmente, a acreditar desde o início da pandemia em tratamentos milagrosos ou em desacreditar nas vacinas. E nós precisamos nós precisamos aprender, nós precisamos nos reinventar enquanto cientistas para aprender a nos comunicarmos, né, com a sociedade e transmitir de forma, assim, que eu costumo dizer, contundente, informações reais, informações verdadeiras, informações baseadas na ciência, né? Porque os charlatães ou charlatões, eles atingem os leigos de uma forma muito contundente com as fake news, né? As fake news, elas têm um ponto de encantamento, que eu costumo dizer aqui, ó, que nós precisamos aprender, né, a combater. É muito difícil você combater fake news, gente, porque às vezes uma fake news com uma imagem, 2 imagens, 3, 4 palavras, às vezes muitas delas erradas, né? Para você combater, você precisa de 3, 4 minutos de vídeo, 3, 4 páginas no Word. Não é assim que a gente combate. É assim que a gente está fazendo, porque nós estamos lutando com as armas que nós temos. A gente precisa lutar com aquilo que a gente tem à disposição hoje, porque nós, cientistas, nós não nos preparamos para esse momento. Esse momento foi preparado por eles, né? E hoje, para lutar contra isso, é muito difícil, porque eles estão cada vez
criando fake news mais sofisticadas. Mas nós temos que pensar também que nós temos uma parte de responsabilidade, porque nós publicamos hoje nos melhores periódicos, né, científicos, nossos artigos, muitos deles são escolhidos como capa desses periódicos científicos, nós participamos de encontros de congressos nacionais e internacionais, mas essa informação, que é esse conhecimento fantástico que a gente produz nas nossas instituições públicas, não está chegando na sociedade. A sociedade não está se informando através desse conhecimento. A sociedade está se informando através daquilo que chega no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no YouTube, entendeu? Não aquilo que não por conhecimento fantástico que a gente produz. E vejam esse momento em que as nossas instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão, os nossos institutos públicos, as nossas instituições epistêmicas estão sendo atacadas, perseguidas, a autonomia das nossas universidades, por exemplo, está sendo ferida, né? Nós vamos precisar da população do nosso lado, porque a população precisa se identificar. A população ela está vendo a importância da sociedade, das universidades públicas, né? Porque as universidades públicas saíram em defesa da população, né? E desempenharam um papel absolutamente extraordinário, fantástico, defendendo a população nessa pandemia. E a população precisa entender, né, que é só a ciência que salva do negacionismo, do obscurantismo, a ciência que salva vidas, a ciência liberta, né? E, claro, gente, nós precisamos, estimular, né, o pensar científico, o método científico, desde as nossas crianças na educação básica, mas também aqui, nos nossos bancos, no ensino médio, no ensino fundamental, nas nossas universidades, aí nas nossas disciplinas de graduação, nas nossas disciplinas de pós-graduação, porque muitos cientistas saíram dessas nossas instituições hoje, da USP, da Unicamp, da UFRJ, da URGS e das nossas melhores instituições, e estão lá defendendo, né, o negacionismo científico, né, indo contra o método científico e defendendo narrativas, seja políticas religiosas ou financeiras, enfim, mas indo contra, né, aquilo que nós temos que defender aqui dentro da universidade. Então, é fundamental porque eu penso que o futuro da ciência nesse país vai depender muito dessa proximidade, dessa maneira com que a gente interagir com o público. É claro que nós precisamos de mais campanhas de desinformação nos veículos de mídia. Nós precisamos também que esses veículos jornalísticos eles evitem compartilhar desinformação, porque ao mesmo tempo que a Folha de São Paulo criou a agência Lupa para combater desinformação, mas eles também aceitaram dinheiro de uma associação médica para espalhar desinformação com relação ao tratamento precoce. Nós precisamos investir em letramento digital, letramento científico, e nós precisamos cobrar uma ação mais efetiva das plataformas e das mídias sociais, combatendo essas milícias digitais aí. Isso que o YouTube fez de derrubar milhões de conteúdos, ele é pouco. O que eles não podem é divulgar. Porque uma vez que divulga, que espalha, gente, isso aí tem um impacto enorme, entendeu? Então, nós temos também que responsabilizar agentes públicos, como políticos, né, como ex-atletas, né, como jornalistas, propagando desinformação. É claro que a gente respeita o direito da informação, mas quando essa desinformação pode levar a prejuízos no combate, né, a uma pandemia ou levar a mortes, isso tem que ser combatido, gente, tá? E essas pessoas, essas autoridades, esses políticos, eles não podem alimentar a desinformação. E certamente nós vamos precisar também aqui nas nossas instituições públicas e nas nossas agências de fomento reconhecer a importância das atividades de divulgação científica. Nós precisamos formar mais jornalistas científicos também, né? Nós precisamos de mais jornalistas científicos nas nossas redações de jornais. Você vê que isso não tem, né? Com o passar dos anos aí, as redações de jornais diminuíram cada vez mais a presença de jornalistas científicos e a pandemia mostrou a importância disso. Nós precisamos definitivamente, gente, de mais Asimov, de mais Carl Sagan, de mais ciência nas nossas vidas. E aproveitando aqui uma frase do Carl Sagan, em meio a toda essa vastidão do universo, né? Universo aí que está o nosso querido Álvaro sempre falando, né? Sobre os planetas, né? Sobre as crateras, mas toda essa vastidão do universo que nós não sabemos, nós estamos procurando se existe vida inteligente ou não, não há indício, não há, aliás, qualquer indício de que alguém virá de qualquer um lugar de toda essa vastidão do universo para nos salvar de nós mesmos, né? Então é uma frase muito marcante. Aqui eu tomei a primeira e a segunda dose da mesma vacina, uma vacina que é produzida, né, que está sendo invasada aqui pela Fiocruz. A Fiocruz, gente, a Fiocruz e o Butantan são dois institutos públicos que produzem as nossas vacinas e que são centenários, têm mais de 100 anos. O lema da Fiocruz é esse, assim, ó, você pode até não saber,
mas você carrega a Fiocruz dentro de você, porque em algum momento das nossas vidas, vocês já tomaram, nós já tomamos uma vacina produzida na Fiocruz. Esse lema poderia servir também para o Butantan, que produziu a vacina que as minhas 2 filhas aqui tomaram a primeira e a segunda dose. 2 institutos fantásticos que nós precisamos sair em defesa. Aqui, para finalizar, eu deixo os meus sentimentos de solidariedade a todas as quase 600 mil famílias subnotificadas, né? 600 mil mortes, né? E milhões de pessoas, né? De familiares, de amigos, né? Pela morte dos entes queridos. Pessoas assim que não tiveram, né? A oportunidade nem sequer de se despedir, né? Dignamente, em virtude da Covid-19. Não era para ser assim, né, gente? Foi mãe enterrando filho, filho enterrando mãe, pai enterrando filha, filho enterrando pai, irmão enterrando irmão, avô enterrando neto, neto enterrando avô. São perdas irreparáveis, não era para ser assim. E vocês viram que eu sou um pouco geek, e aqui tem uma passagem de um filme que eu sempre falo, todas essas falas, porque ela é muito marcante, né, do filme do Star Wars, quando o Finn pega o avião dele e vai jogar o avião dele para defender os amigos, né, nos canhões dos rebeldes, para destruir os canhões dos rebeldes e salvar os amigos deles, e a Rose vai lá, pega o avião dela e bate, né, de leve no avião do Finn e desvia, e aí ele pergunta para ela, por que você fez isso? E aí ela fala para ele, porque é assim que nós venceremos. Não é apenas lutando contra o que odiamos, mas principalmente, gente, salvando aquilo que nós amamos. E nós temos muito para salvar. Eu desejo que a ciência e as vacinas estejam sempre com todos vocês, com todos os seus familiares e amigos. E para finalizar, eu agradeço aí o convite do colega, né, do professor Jefferson Picanso. Foi uma honra enorme para mim falar aqui. A gente conversa mais um pouquinho. Também pela presença de vocês aqui, né, do Álvaro e de todos os estudantes, todas as estudantes e todos aqueles que estão acompanhando aqui a nossa fala. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Luiz. Poxa, obrigado mesmo. Muito, muito importante, muito potente aí essa tua fala. Eu vou economizar aqui meu tempo e eu já vou abrir para as perguntas aqui do pessoal, tá bom? Bom, já está nosso querido Álvaro. Álvaro, por favor. Olá, pessoal. Desculpem, no começo eu estava falando com vocês, caiu aqui a minha ligação, mas eu voltei e acompanhei toda a apresentação do Luiz. E eu queria dar os parabéns ao Jefferson pela iniciativa do convite e, obviamente, ao Luiz por essa brilhante apresentação, um trabalho que ele vem fazendo de forma incansável, eu diria até mesmo insana, né? Tendo em vista as dificuldades que ele mesmo mencionou aí. Bom, eu conheço o Luiz há muitos anos, né, e sempre admirei o trabalho que ele fez aí na área de desenvolvimento de fármacos para doenças negligenciadas, e foi com bastante satisfação que eu vi ele se engajar nessa luta aí, anti-negacionismo, anti-vacina, do combate a essas questões todas aí que estão nos afligindo no dia a dia. E eu queria mencionar alguns pontos, muito rapidamente, para não tomar o tempo também. Bom, primeiro, nós temos, como o Luiz falou, entre nós, negacionistas que são ouvidos por muita gente. Eu vou citar apenas um exemplo do famoso professor Afonso, que se autodeclara professor Afonso, um geofísico com doutorado no Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, que tem um canal no YouTube e vários outros meios de comunicação com centenas de milhares de seguidores apenas para defender ideias negacionistas, tá? Do tipo, a Terra é plana, e o cara é doutor em geofísica, em sísmica. O orientador dele é membro da Academia Brasileira de Ciências, nosso colega lá, Luiz. E esse sujeito se dedicou, há mais de 10 anos, ele se dedica apenas a fake news e a monetizar os canais de comunicação dele. Ele vive disso. Quer dizer, um picareta de marca maior, porque ele tem a formação para saber que o que ele faz é mentira, é negacionismo, é desinformação. Então vai desde a história do que o homem nunca foi à Lua, e por aí vai. Ele pega todas essas questões e está tudo lá nos canais do cara que tem centenas de milhares de seguidores. Eu queria dar um testemunho da minha geração que conviveu com um terror que era a poliomielite. E eu tive colegas de escola que ficaram com deformações, sequelas para o resto da vida por conta da polio. Alguns morreram. Eu estava no primário quando eu tive um colega de classe que morreu de poliomielite. E a nossa geração foi a primeira a pegar a vacina da polio. Isso no comecinho da década de 60, né?
Então, para nós, a vacina, quer dizer, para a minha geração, a vacina deveria ter sido, né, algo sempre, obviamente, respeitado e, obviamente, seguido, né? E, para minha imensa decepção, um outro colega, esse do ginásio, do colégio, que sofreu de poliomielite, ficou com um defeito na perna, ele se formou em medicina na Santa Casa, em São Paulo, e hoje ele é um negacionista de marca maior. Eu tive, inclusive, que romper minha amizade com o Facebook, etc., com o cara, porque não dava para ouvir as besteiras que o cara diz, apenas por razões ideológicas, porque ele odeia a esquerda, porque ele é de direita, então ele virou negacionista, sendo ele uma vítima da poliomielite. Então é uma coisa realmente inacreditável, né? Outro marco da minha geração foi a epidemia de meningite, em 1974. Foi o ano que eu entrei na USP, na graduação, e o país vivia um terror de uma pandemia que era ocultada pela ditadura militar, mas que mesmo assim as pessoas sentiam medo porque sabiam daquilo, viam pessoas sendo atingidas, né? E a vacinação em massa foi feita quando eu tomei vacina na USP. Eles foram até as universidades, nas escolas, enfim, nos locais públicos e vacinaram as pessoas, apesar da existência da ditadura e reconhecer a pandemia, né? E em razão dessa pandemia, inclusive, foi criado a Biomanguinhos, que é o laboratório de produção de vacinas da Fiocruz. Isso foi uma das vitórias, uma das conquistas dessa pandemia, né? E depois tivemos outras, a gripe aviária, que é mais recente, acho que muitos se lembram, né? Então, essa coisa de negar vacina hoje é inacreditável para pessoas com o mínimo de bom senso. Mas ela está aí, muita gente que a gente conhece, familiares, amigos, embarcam nessa onda, e eu acho que é dever nosso combater isso de todas as formas, em todas as oportunidades possíveis, né? E só para terminar, eu queria comentar duas coisas. Primeiro, na semana passada eu tive a imensa satisfação de abrir a Folha de São Paulo, que é algo que eu nem sempre tenho, porque a Folha é um veículo também problemático do ponto de vista de embarcar em canoas furadas, né? Mas eu tive a satisfação de ver um infográfico da Folha em que o Brasil passou, na semana passada, o percentual de pessoas vacinadas de sua população, Estados Unidos e Reino Unido. Então, no dia 28 de agosto, semana passada, isso, o Brasil ultrapassou o percentual de pessoas vacinadas. Isso mostra que, apesar de nós termos pessoas negando, elas vão lá e tomam vacina. Tá? Então, na prática, a questão é muito mais ideológica, né, do que digamos, de consciência da necessidade da vacinação. Como o Luiz Carlos disse, o brasileiro gosta de vacina. E está aí o número para provar, a hora que houve a vacina, que o governo acabou se mexendo, porque foi empurrado, foi chutado praticamente para isso, os brasileiros foram lá e se vacinaram. E, finalmente, Luiz, uma questão que é o uso que eu tenho visto de um termo, e você falou isso no início, do gabinete das sombras, do shadow cabinet. Isso, na verdade, é uma distorção do uso desse termo, que é corrente na Inglaterra e é comum na política inglesa, onde basicamente tem dois partidos, e um está sempre na oposição, o outro na situação, e o partido que está na oposição mantém uma espécie de ministeriado das sombras, que chama shadow cabinet. Então, é um negócio, inclusive, do bem, porque ele permite que a oposição apresente a visão e as políticas dela, caso ela estivesse no governo, em contraposição ao que o governo faz. E os dois partidos fazem isso alternadamente. Então, é um negócio muito legal que eu conheci na política inglesa quando eu morei lá, quando eu fiz meu doutorado lá, mas que agora usaram o nome aqui para designar algo que é do mal. É algo realmente criminoso o que tem sido feito aqui. Infelizmente, o nome acabou associado com esse conceito aí do mal. Então era isso, parabéns Luiz, parabéns Jeff, um grande abraço. Então, Álvaro, obrigado aí pelas colocações. Eu vou começar por essa parte aqui, viu, Jefferson, se você me permite. Inclusive, esse termo Shadow Cabinet foi falado aí, né? Você sabe, por um colega nosso, até saí do grupo do WhatsApp que eu pertencia com ele aqui, lá da USP, e é um uso distorcido mesmo. Só que aqui no Brasil, você vê, está vendo agora o caso da Prevent Senior, né? E a relação que existia Sim. entre, por exemplo, esse plano, né, de saúde
e os membros lá do Gabinete do Ódio, que foram batizados aqui, né, realmente de Shadow Cabinet, né? E esse termo, inclusive, em inglês, foi usado por um colega nosso aí. Bom, é o seguinte, ó, nós temos observado isso, né, que você falou, de vários colegas nossos, né, que eu chamo de pseudocientistas. Por quê? Eles reivindicam o status científico que eles têm para trazer argumentos, por exemplo, de autoridade, para defender as suas narrativas negacionistas, né, sobre a Covid-19. Independente de qual é a motivação, seja política, seja religiosa, seja financeira, porque muitos deles monetizam, sim, Álvaro. Jornalistas monetizam muito com isso aí, com esses conteúdos, né? Então, eles estão aí monetizando, questionando exatamente a gravidade da pandemia. Então, eles usam exatamente os valores deles de autoridade científica, assim como os ex-atletas, assim como os ex-jornalistas, eles abusam do fato de serem figuras públicas. Então, qual é o objetivo deles? É exatamente se apropriar de discursos científicos, né, com esse objetivo de propagar conteúdos falsos ou com uso enviesado de dados, né? A pandemia, ela aproximou muito a sociedade dos assuntos da ciência, né? Nós nunca vimos a ciência na mídia tanto como ela está. A ciência está na mídia praticamente todos os dias. A ciência, eu tenho essa impressão, ela se fortaleceu muito na pandemia. Nós nunca vimos a ciência ter tanto destaque. Até quando vai ser? Eu não sei. Porque daqui a pouco, se a pandemia acabar, nós vamos ter aí uma eleição, aí outros assuntos vão tomar conta da mídia, né? Mas hoje, Álvaro, eu diria assim, ó, os cientistas de verdade, eles estão ajudando a humanidade a enfrentar essa crise sanitária. E a população, a sociedade está sabendo valorizar isso, entendeu? Né? Nós precisamos da ciência para arrumar, gente, assim, para uma sociedade mais humana, mais civilizada, né? Então, mas nós ainda temos dificuldade de conversar com a população. Nós ainda temos dificuldade de fazer essa mensagem chegar de forma mais clara. Então, nós vamos precisar de cientistas, nós vamos precisar de divulgadores de ciência, nós vamos precisar de jornalistas de ciência para combater esse movimento, que eu diria anti-ciência. Porque nós temos um movimento anti-ciência, Álvaro, Jefferson e estudantes, colegas, crescendo muito forte no Brasil. Nós não podemos ignorar isso aí, entendeu? A ciência ficou mais popular, mas nós precisamos, sim, no futuro, né, criar esses canais de interface com a sociedade, né, para que a gente possa mostrar o conhecimento produzido nas universidades, né, através de uma linguagem mais simples, certo? Nós realmente vamos precisar nos reinventar. Os números que você falou são reais. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos. Lá o movimento anti-ciência é muito forte. Tem muita gente lá, né? Teve uma estudante aqui que me perguntou no início, né? Lá o movimento é muito forte. Lá eles dão palestras, lá eles escrevem livros, lá eles ganham dinheiro com o movimento anti-vacinas. Eles são financiados por parte da indústria farmacêutica, né? Que não produz vacinas, mas por parte das indústrias, por exemplo, de suplementos alimentares, né, que defendem aqueles tratamentos à base de suplementos alimentares que melhoram a sua imunização. Então, nós temos aí também narrativas religiosas, né? Eles se valem do fato, por exemplo, de que vacinas, eles usam, né, de que vacinas são produzidas com fetos abortados, o que não é verdade. Então, tem muitas narrativas religiosas aí, tem muitas questões políticas, obviamente, no meio também, né? Então, é um movimento muito complexo. Ele nunca foi forte aqui no Brasil. É por isso que nós não podemos deixar crescer, entendeu? Mas você vê que é uma luta diária, porque eles estão na mídia todos os dias. Se você pegar lá o seu Instagram, o seu Facebook, se você olhar lá o que a Rádio Jovem Pan está produzindo, está divulgando hoje, é assustador, entendeu? Porque morre uma pessoa que foi vacinada, uma adolescente, 7 dias depois que foi vacinada, eles já dizem que foi causado pela vacina. Gente, é uma relação temporal, não necessariamente uma relação causal. Milhões de jovens adolescentes já foram vacinados no mundo inteiro, gente. Então, assim, não é pelo fato de uma pessoa ter morrido depois de tomar a vacina que foi causada pela vacina. Mas eles divulgam e eles causam um estrago enorme, como se fosse causado pela vacina, e eles levam pavor, eles levam medo. Porque que pai, que mãe que não tem medo, que não tem receio? Entendeu? Então, você precisa mostrar que os benefícios são muito maiores do que os riscos, né? E lutar contra esse movimento, gente, ele é necessário. A gente precisa realmente, né, ir para o embate, porque eles estão ocupando um lugar, Álvaro, que não é deles. É um lugar que é da ciência, é um lugar que é, né, que é nosso, né?
E nós temos que realmente levar esse esclarecimento para a sociedade que está no meio e que simplesmente não sabe mais em quem acredita, né? Bom, alguém tem mais alguma questão? O pessoal está tímido. Eu gostaria de fazer uma questão, enquanto o pessoal cria coragem aí, Luiz. Então, você falou muito sobre essa questão dessa pseudociência estar ocupando os espaços que seriam da ciência, né? Eu queria colocar uma questão para você sobre o que nós fizemos ou não fizemos no campo científico para que esse espaço fosse ocupado, né? O que a gente, qual a lição aí que a gente não fez que nos levou a essa situação que nós estamos? O que você pensa sobre isso? Olha, como eu falei, né, a sociedade ela não tá se informando através da ciência de qualidade que é produzida nas nossas instituições, mas por aquilo que chega nos grupos de WhatsApp, nas mídias sociais, né? E nós vamos precisar, na minha opinião, olha, eu citei algumas alternativas ali, tá? Na minha apresentação, mas nós vamos precisar, assim, conversar com a sociedade sobre as questões de ciência. Parte da população brasileira se agarrou a uma bandeira. Qual é a bandeira? A bandeira do negacionismo. E parte da população não vai largar essa causa, Jefferson. Não vai. Entendeu? Eles se agarraram no negacionismo, né? E eles não querem saber de ciência, de métodos científicos, eles não querem saber de cientista, então eles não vão largar essa causa. Mas a maior parte da população, ela está disposta, porque ela tem dúvidas sinceras, tem dúvidas honestas. Então, nós precisamos pensar, por exemplo, primeiro, né, nós temos que adotar estratégias de comunicação, né, desde a formação básica. Nós precisamos, claro, pensar em estratégias, né, de fazer ciência relevante do ponto de vista social, mas nós precisamos, né, de mais atividades lúdicas nas escolas, nós precisamos levar a ciência para fora dos muros das nossas universidades, para os bairros, para as periferias, mas nós precisamos também, Jefferson, repensar, né, e ensinar o método científico aqui para os nossos alunos de biologia, de geologia, né, de geociências, de química, para os nossos médicos. Porque veja aí os nossos médicos. Né? Nós temos aí muitos médicos aí que estão defendendo, né, bandeiras negacionistas. Quer dizer, isso aí é um problema muito sério, cara. Entendeu? Porque, queira ou não, você vê aí com o Conselho Federal de Medicina totalmente aparelhado, defendendo práticas negacionistas. Então tem alguma coisa muito errada, porque não vai bastar nós fazermos isso que eu falei, levar atividades lúdicas para as escolas, para os bairros, para as periferias. Não, aqui dentro da nossa instituição, e eu falo a Unicamp, porque, nós vimos vários colegas nossos aí, de vários institutos, defendendo essas políticas negacionistas. Entendeu? Nós precisamos fazer com que a população precisa entender que a ciência não avança na velocidade que a população quer, que a sociedade quer. A ciência ela avança na velocidade da ciência, né? E a população precisa entender que crenças, opiniões pessoais, palpites, não podem ser mais importantes do que a ciência. Né? Você vê que os negacionistas eles defendem experiências pessoais. Nós temos um jornalista aí, trabalhou muitos anos na Globo, né? Foi despedido já de vários órgãos de comunicação, mas ele sempre arruma uma brechinha e outra, dizendo que o presidente Bolsonaro é a maior comprovação de que a cloroquina funciona. Por quê? Ele, segundo ele, esse jornalista, ele tomou cloroquina e ele não teve caso grave de Covid. Quer dizer, isso não existe, gente. Experiência pessoal, né? Crenças, isso não pode dominar o debate público na área de ciência. Né? Então, nós vamos precisar de muitos atores com lucidez, com ética, com transparência, para que a gente possa construir caminhos para inspirar esses jovens que estão aí, ó, entendeu? Porque essa, muito provavelmente, não é a última crise sanitária grave que a gente vai conviver. Nós vamos ter outras, né, muito provavelmente aí no futuro, porque nós estamos destruindo o planeta, nós estamos destruindo a Amazônia, desmatando a Amazônia. Lá tem milhares de vírus que estão vivendo lá num ecossistema em equilíbrio. Daqui a pouco eles migram para as zonas rurais vêm para as zonas urbanas. E aí nós temos aí, né, à toa que a gente tem dengue, chikungunya, né, zika vírus. Então nós vamos ter outros problemas, outras graves crises sanitárias. Então nós temos que lutar contra esse movimento obscurantista que é contrário a toda razão, né?
e é um movimento que quer impedir, por exemplo, que o conhecimento chegue na população. Então, nós vamos precisar criar campanhas de desinformação em massa, né? Campanhas de esclarecimento da sociedade nos vários veículos de mídia e adotar aquelas ações que eu falei aí, né? Para que as mídias sociais também tenham maior responsabilidade, né? E na disseminação de notícias falsas. Essas são algumas das coisas, porque assim, não tem uma resposta pronta, né? Você vê, como eu falei, né? Hoje nós estamos lutando com as armas que nós temos, mas nós vamos precisar né, nos preparar, por exemplo, para as próximas. E para isso a gente precisa desses jovens que estão aí, ó. Então a gente precisa inspirar esses jovens também para que eles entrem nesse embate, né? Porque ó, a luta hoje ela é uma luta individual, só que são vários indivíduos, né? E aí a gente conta com algo que foi construído, né, no consciente da população brasileira há muitos anos, foi o que o Álvaro falou. A população brasileira gosta de vacinas. Nós sempre tivemos campanhas de vacinação em massa, né? Desde que eu sou pequeno, eu tomei várias vacinas, né? Vocês também. Mas isso nós fomos perdendo durante os anos. Mas ainda tem uma memória. Né? A população brasileira tem essa memória. E é por isso que esse movimento anti-vacinas não cresceu tão forte aqui, apesar de todas as adversidades, gente. Vejam o percentual. Se a gente tivesse vacina mais rapidamente, mais vacinas, a população vai se vacinar. Se você disser que a população brasileira tem que tomar 3, 4 doses, vão tomar. Entendeu? A população quer, a sociedade brasileira quer resgatar aquilo que a gente vivia antes, né, do início da pandemia. Então, nós precisamos realmente repensar e nos reinventar, né? São várias ações aí. Eu só sou uma pessoa que está aqui dando alguns palpites, né? Mas nós vamos precisar de vários atores das várias áreas do conhecimento, das humanas, das sociais, das exatas, para pensar em estratégias para a gente lutar essa luta que é realmente, né, como o Álvaro falou, uma luta insana e desigual. Bom, o pessoal ainda está tímido aqui. Mas uma coisa importante que eu comecei a aprender agora nesse período foi que as vacinas, né, que eu imaginava isso que você falou, talvez você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, que as vacinas significavam um escudo para a pessoa, você se sentia como um escudo que aquilo lá te protegia. E, no entanto, o que nós estamos vendo hoje da ação da vacina é que a vacina ela serve como uma proteção social, né, para a sociedade se proteger e evitar a propagação, né? Eu não sei se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que isso é uma coisa importante para a gente entender. As pessoas têm que ter noção de que a vacina ela deve ser um pacto coletivo. A vacina funciona, vacina para Covid, porque a Covid, o SARS-CoV-2 é um vírus respiratório, é um vírus que se transmite, né, pelas vias aéreas superiores, tosse, espirro, e ele é um vírus bem transmissível. Então, a vacina, ela não teve tempo ainda de desenvolver uma vacina robusta no sentido de evitar a infecção. Que tipo de vacina que pode vir no futuro a evitar a infecção? Vacinas que produzem não só o anticorpo, né, IgG, o anticorpo que a gente chama de neutralizante, mas vacinas que produzam anticorpos de mucosas, os IgA, né? Então, mas não deu tempo de produzir vacinas assim tão robustas, gente, né? Nós estamos na pandemia aí há 1 ano e quase 2 anos, mas não deu tempo. Então, essas vacinas, elas foram desenvolvidas para evitar casos graves, internações e óbitos, e isso elas estão fazendo muito bem. Algumas outras vacinas hoje, protótipos de vacinas, candidatas vacinais, que estão visando várias partes do vírus, não só a proteína espícula, porque a maior parte dessas vacinas hoje elas usam um pedacinho da proteína espícula do vírus, que é a proteína que o vírus usa como uma chave para encaixar na proteína ECA2 no nosso organismo e entrar nas nossas células. Então, algumas vacinas hoje, inclusive em estudos aqui no Brasil, elas visam outras partes do vírus, tá? Então, pode ser que a gente tenha algumas vacinas, inclusive vacina de spray nasal, que possa produzir, por exemplo, anticorpo de mucosa, né, e impedir que o vírus, quando ele entra no organismo, já desencadeia uma resposta do sistema imunológico. Então, é o que a gente torce. Então, as vacinas hoje, elas não funcionam como um repelente de inseto. Você se enche de repelente de inseto, o inseto não chega perto de você. Não, gente. Você pode ser infectado porque elas não impedem o vírus de entrar. Mas uma vez que o vírus entre, você tem... Aí desencadeia uma resposta de proteção do sistema imunológico, que é para produzir anticorpos chamados neutralizantes, células de memória, células citotóxicas, enfim. Então, as vacinas, elas diminuem casos graves, e isso elas estão fazendo muito bem. Mas as vacinas, elas são uma camada de proteção. Elas são a camada de proteção mais importante, porque sem vacina a gente não sai da pandemia, tá? Mas elas são uma camada. Elas são as grandes estrelas da pandemia.
Mas só que elas sozinhas não vão nos tirar da pandemia. Por quê? Porque elas precisam dos atores coadjuvantes. Quais são? Eu costumo dar esse exemplo, que às vezes fica mais fácil de entender. As vacinas não vão ganhar um Oscar sozinhas, elas precisam dos atores coadjuvantes. Quem são os atores coadjuvantes? Máscaras. Que a máscara ela oferece uma barreira física, para impedir o vírus de entrar no seu organismo. Tá? Os hábitos de higiene das mãos, porque não adianta nada você usar máscara, depois você tirar a máscara, se você não higienizou as mãos e teve contato com o vírus, põe a mão no nariz da boca, que nem eu estou fazendo agora, é infectado. Distanciamento físico, porque a ciência mostra que o distanciamento físico, né, quanto mais distantes as pessoas têm, menor a possibilidade de ser infectada, porque o vírus, ele fica, quando você tosse, espirra, fala, canta, né, grita, ele fica no ar, mas ele, com o tempo, vai para o chão, ação da gravidade, é normal. Então, as vacinas e as medidas não farmacológicas, em conjunto, oferecem uma proteção mais robusta. Até que a gente possa ter o quê? Porque o que você precisa fazer, Jefferson, é diminuir a circulação do vírus. E como que você diminui a circulação do vírus? Ou deixando todo mundo em casa, o que é impossível, porque aí se você não está circulando, não tem contato com outras pessoas, o vírus não circula. Ou vacinando. Só que você não consegue vacinar 100% da população. Mas se a gente vacinar 80% da população, mais ou menos, o que você faz? Você acaba diminuindo o número de pessoas suscetíveis para receber o vírus. Porque eu estou vacinado, você está vacinado, o Álvaro está vacinado, todos os seus estudantes estão vacinados e tal. Se tiver uma pessoa não vacinada ali no meio, e ela for infectada, ela pode até transmitir o vírus para essas pessoas vacinadas, mas tem uma coisa muito importante. O vírus, a carga viral, ela é menor em pessoas vacinadas, a doença dura menos tempo em pessoas vacinadas, ou seja, o período, né, de recuperação é maior em pessoas vacinadas do que em pessoas não vacinadas. O vírus sofre menos mutações, ou seja, a capacidade evolutiva do vírus, isso a ciência está mostrando, é menor em pessoas vacinadas do que em pessoas não vacinadas. Então, veja, só tem vantagem. E quando você tem uma ampla cobertura vacinal, né, que você tem muitas pessoas vacinadas, o vírus, quando ele sai de uma pessoa não vacinada, ele vai procurar principalmente as pessoas não vacinadas, que ele vai infectar mais facilmente. Mas se ele infectar pessoas vacinadas, aquela pessoa vacinada se recupera mais rápido, tem uma carga viral menor, transmite menos o vírus do que os não vacinados, então a tendência é ter cada vez menos pessoas susceptíveis e a pandemia ser controlada. Então é por isso que é fundamental vacinar um grande número de pessoas, porque a vacina para uma doença viral como a Covid-19, né, uma doença respiratória, ela funciona, mas você precisa de uma ampla cobertura vacinal. É por isso que você precisa, por exemplo, de maior cobertura vacinal com a variante Delta do que a variante Gama. Por quê? Porque a variante Delta, ela infecta um número maior de pessoas. É por isso que nós tivemos mais casos de sarampo, por exemplo, em 2019. O sarampo você precisa ter uma cobertura vacinal ampla, acima de 95%. Porque se você cair para 90%, o sarampo ele é tão transmissível, porque uma pessoa infecta outras 12, 14, então ele transmite mais rápido. Então o que acontece? Uma pessoa com sarampo pode transmitir para outra, e aí vai transmitindo para outras, né? Outras 10, 12, 14. Então você precisa manter uma cobertura vacinal ampla para você evitar a disseminação do vírus do sarampo. O vírus da Covid, ele é menos transmissível, mas a Delta é mais transmissível do que o vírus original. A variante Delta, por exemplo, ela infecta o dobro de pessoas que o vírus original infectava. Então vejam só, como nós estamos aumentando o número de pessoas vacinadas, porque nós estamos aí próximos de 69% com uma dose, isso já é fantástico, porque você já diminui o número de pessoas suscetíveis, o vírus ele vai infectar também, principalmente pessoas não vacinadas, mas ele vai infectar também pessoas vacinadas, porque os não vacinados vão levar o vírus para os vacinados, mas os vacinados a carga viral é menor, ela vai durar, eles vão se recuperar mais rapidamente. Então, a tendência é você ir diminuindo a circulação do vírus. Vejam como a pandemia melhorou, gente, né? É mesmo a sociedade brasileira não fazendo mais lockdown, não respeitando mais distanciamento físico, usando cada vez menos máscaras, infelizmente. Mas vejam como nós já temos sinais de melhora. Mas é fundamental que a gente continue falando isso para não acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos. Veja que lá nos Estados Unidos, a pandemia ocorre entre os não vacinados, mais de 95% dos casos é não vacinados. As crianças não vacinadas estão lotando as UTIs nos Estados Unidos, as crianças pequenas. Então, nós precisamos evitar que isso aconteça aqui no Brasil, porque as nossas crianças voltaram para a escola. Né? Então, é nesse sentido, você precisa de uma ampla cobertura vacinal para diminuir o espalhamento, a disseminação do vírus.
Bom, nós estamos agora com o nosso tempo quase indo para o fim. Nós temos duas questões aqui, Luiz, se quiser responder rapidinho. Pergunta no chat do Marco Antônio Balheiro Alves. A terceira dose será autorizada para todos em algum momento ou somente para grupos específicos com comorbidades? Qual é a perspectiva nesse sentido? Olha, no momento, não é terceira dose, é dose de reforço. Porque terceira dose é o seguinte, gente, você considera a terceira dose uma dose que vem de um estudo clínico de fase 3. Então, os voluntários, comparando com o grupo placebo, tomaram a D1, a primeira dose, a D2, que é a segunda dose, depois de um intervalo de tempo, e tomariam a terceira dose ou a D3 depois de um intervalo de tempo, aí você compara com o placebo. Nenhuma plataforma vacinal, nenhuma desenvolvedor de vacina fez isso. Então, hoje nós estamos falando em dose de reforço. Dose de reforço é o quê? Qual é o objetivo? É induzir produção de anticorpos ou de células de memória. O quanto elas induzem, a gente ainda não sabe qual é o correlato de proteção de quanto precisa ter de anticorpos para ter uma boa proteção. Então, nós estamos falando de dose de reforço, é diferente de terceira dose. Mas hoje a dose de reforço só é recomendada para pessoas acima de 60 anos. O Ministério da Saúde começou recomendando para 70, o governo do Estado de São Paulo começou recomendando para 60, mas agora o Ministério da Saúde já adotou 60 anos para cima. 60 anos. Imunossuprimidos, porque tanto idosos como imunossuprimidos têm uma capacidade de produzir menos anticorpos. Eles produzem menos anticorpos, os anticorpos são menos potentes, são menos robustos, certo? Então, para esses grupos. E agora também para profissionais da área de saúde. Tá? Então, no momento, só esses grupos estão tomando a dose de reforço. Será que nós todos vamos precisar tomar uma dose de reforço? Gente, eu acho que nós vamos precisar nos vacinar todo ano, porque esse vírus ele vai coabitar com a gente. As vacinas não vão erradicar esse vírus. Né? Ele vai ficar muito provavelmente como o vírus que causa a gripe, que a gente tem que se vacinar todo ano. Né? Mas a partir do momento em que a gente vacina um grande percentual da população, esse vírus vai perdendo força. Então, eu acredito que nós vamos coabitar. Agora, hoje eu acho que é mais importante, Marco que perguntou, né? Marco Antônio, né? Hoje eu acho que é mais importante, Marco, vacinar com pelo menos uma dose as nossas crianças de 5 a 11 anos e vacinar as populações dos países de baixa renda. Vacinar as populações de Honduras, da Jamaica, né, do Haiti, tá? Vacinar as populações lá dos países africanos, né? Porque esses países africanos, gente, eles já sofrem com várias doenças. Tem malária, tem chagas, tem leishmaniose, tem esquistossomose, tem HIV, tem tuberculose. Quem tem uma doença dessas já tem sempre tuberculose junto, tem HIV junto, eles já sofrem demais com isso aí. Aí vem mais a Covid. Então, nós precisamos que os países, né, os produtores de vacinas, né, possam produzir vacinas para enviar para esse país. A OMS está muito envolvida nisso, né, tem a Gavi, tem o Médicos Sem Fronteiras. Aqui a gente tem aí o Butantan, que vai começar a produzir vacinas, né? Eu espero que a Butanvac, né, que é a nova plataforma, seja aprovada, tenha eficácia, pode fornecer vacinas para os nossos vizinhos aqui da América Latina e pode, eventualmente, fornecer vacinas também lá para os países africanos. Então, acho que isso é mais importante do que começar a vacinar, dar uma terceira dose para todos. Nós estamos protegidos, só que a gente tem que ter noção de que não são só as vacinas, gente. A gente tem que ter um pouquinho de empatia, né, responsabilidade social e entender que as medidas não farmacológicas são fundamentais. Tá? Então, eu espero que eu tenha respondido para o Marco Antônio devidamente. Bom, tem uma outra questão aqui do Pedro Augusto. Uma coisa que eu achei interessante foi a questão das plataformas que derrubam vírus de fake news. Mas o YouTube também tirou a monetização de vídeos que simplesmente citavam a pandemia ou o coronavírus, e até vídeos informativos. Dá para ver bem na cara que a luta não era contra fake news, mas para garantir os anunciantes. É claro, né? Tem muita gente monetizando aí, né? Nós vamos levar muito tempo, viu? Pedro, né? Pedro. Nós vamos levar muito tempo, viu, Pedro, para entender todas as forças sociais, políticas, econômicas por trás disso aí. Mas nós vamos precisar que essas plataformas de mídias sociais tenham mais responsabilidade aí. Mas é óbvio que a gente sabe, né? Nós temos jornalistas aqui no Brasil que monetizaram, né? Ganharam muito dinheiro com isso. E certamente isso está acontecendo também com os ex-atletas e com cientistas, né? E com essas plataformas de mídias sociais, né?
para deixar claro que todo o nosso trabalho aqui, todo o meu trabalho aqui, é um trabalho assim, absolutamente, totalmente voluntário, viu, gente? Aliás, eu tive que comprar minha câmera aqui para fazer live, né? O celular eu tive que comprar um novo com plano, né, de internet melhor para poder fazer algumas lives pelo Instagram. Então é um trabalho assim voluntário, a gente não recebe apoio nem da própria instituição, viu? Nem antes, nem agora, nesse momento. Beleza. Bom, nós já estamos aqui faltando uns 15 minutos. Alguém tem mais alguma questão que queira colocar? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário rápido. Por favor, Marco Antônio. Eu sou químico, né, e sou aluno de doutorado aqui do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, e a gente tem conversado muito a respeito disso aqui, e eu também com meu orientador, o professor Renato Dagnino, e a gente tem observado que talvez a gente poderia pensar que a universidade ela precisa colocar em debate, né, entre os professores e com a sociedade também, o seu papel social, né? Porque nós sabemos do papel social da universidade, mas o que nos parece é que a maior parte da população brasileira, devido à nossa condição periférica, né, ainda não está assim, bem ciente do papel dessa universidade, né, das universidades públicas, principalmente. A gente tem visto que as nossas classes dominantes, como bem o professor Luiz Carlos colocou, principalmente aí representada pelos grandes jornais, né, pela grande imprensa, citou o caso do Alexandre Garcia, né, que também, de certa forma, representam a parte dessa elite, né, eles não veem importância na universidade, né, ou pelo menos veem somente como a importância de geração de mão de obra altamente qualificada para as empresas privadas, principalmente. E a população pobre parece que desconhece, devido à condição de baixa renda dessas pessoas, desconhece que a universidade ela é paga com o ICMS, né, paga com o dinheiro do bolso do trabalhador, né, e essa universidade ela existe para servir à sociedade brasileira, né? Então, eu acho, sim, que a gente tem conversado bastante a respeito desses assuntos, e a gente tem observado isso, né, que, de repente, a universidade ela poderia repensar esse papel político que ela tem, né, o senador Cristóvão Buarque, ele convidou, há um tempo atrás, aí, nesse período da pandemia, a presidenta do SBPC, se eu não me engano, para criar um partido político, né? Bom, eu vejo como uma certa provocação isso, né? No sentido de que a universidade ela precisa ter uma presença política no cenário político nacional mais efetiva, que a partir do momento que a universidade ela defende a ciência, ela passa a defender uma posição política progressista, né? Porque defender a ciência é ser progressista, né? Então, a universidade ela não é neutra, ela tem um papel social. Eu acho que todas essas questões, como bem o professor Luiz acabou de falar, isso tudo vai ser muito bem debatido, né? A gente precisa compreender melhor esses fenômenos sociais que estão acontecendo, né? Inclusive que eu achei interessante na fala de hoje, na conversa de hoje, que é incrível mesmo, né? Como as pessoas elas não usam mais as universidades para se informar, elas usam as plataformas digitais, o YouTube, né? Quer dizer, e a gente vê até pessoas, autoridades públicas, né? Como ministros, senadores e até professores doutores, né? Que usam argumentos com base em vídeos de YouTube, né? Quer dizer, aquela informação parcial, limitada, né? E uma coisa que o Beluso falou, né, que é professor da economia aqui da Unicamp, ele está aposentado, mas ele é um nome importante nisso aí, ele estava falando justamente isso, né, que o pessoal hoje em dia não está mais lendo livros, né, ninguém está, quer dizer, o índice de leitura hoje do brasileiro, ele é muito aquém da necessidade, né. Mas é isso, era só um comentário mesmo e agradecer aí pela oportunidade de participar aqui e parabenizar aí
por essa iniciativa de vocês aí, que é uma super iniciativa, muito bem, muito louvável. Obrigado. Ô Marco, só uns comentários então. Rapaz, você falou aí da população mais pobre, né? A população mais pobre do Brasil, né? Rapaz, não tem nem o que comer, né? Você vê aí que não tem máscara para usar, não tem nem o que comer. Então, cada dia uma luta diária, por exemplo, para ter uma refeição, talvez uma segunda refeição. Então, é difícil até você falar em ciência para essa população, né? Mas nós temos aí, sei lá, 15 milhões de desempregados, né? Milhões de pessoas vivendo aí na mais absoluta informalidade. Então, o cenário é muito complicado. Mas boa parte da população brasileira está percebendo, desde o início da pandemia, o valor das nossas instituições epistêmicas, né? Das nossas universidades, dos nossos institutos de pesquisa, de ensino. E a população está entendendo que para que a gente possa enfrentar uma crise sanitária como essa e futuras crises sanitárias, ela precisa de ciência, ela precisa... Né? Agora, a população precisa entender que nós precisamos de financiamento, de investimento de longo prazo, para que a gente possa, por exemplo, formar ter infraestrutura, ter condições adequadas para formar recursos humanos qualificados, né? Para transformar a ciência de qualidade que a gente faz nas nossas instituições em algum retorno para a sociedade, né? A gente precisa formar gerações, né, de cientistas para lutar contra futuros problemas, né, complexos. Não só na área de saúde pública, não. A gente tem problemas aí com desmatamento, com queimadas, né? Com falta saneamento básico, segurança, saúde, né? São vários os problemas complexos aí do ponto de vista social. Então, a educação, a ciência no Brasil, cara, nós sabemos que precisamos de uma política de Estado, né? Um financiamento contínuo, um financiamento de longo prazo. Hoje, nós não temos nem política de governo, né? Então, o Brasil, o país, precisa de um planejamento, porque um país precisa de tempo para construir capacidade. Para construir capacidade, por exemplo, para gerar trabalhos de impacto social, para formar pesquisadores, para que possa estar preparado para enfrentar esses desafios. Eu estou até escrevendo um texto para a revista Consciência do LabJOR sobre isso, que deve sair agora aí na próxima semana, ou talvez nas próximas semanas. Só que você vê, né, que nunca a ciência e os cientistas foram tão perseguidos. Nunca nós sofremos tantos cortes orçamentários, tanta instrumentalização das instituições, por exemplo, para fins eleitorais, para fins políticos, né? Então, nós não temos a ciência como plano de governo. E nós precisamos de investimento assim, para que a gente possa, né, lutar as futuras crises, contra as futuras crises sanitárias, né? Então, mas também os nossos cientistas têm que ter um maior envolvimento, na minha opinião, e trabalhar de uma maneira mais integrada, porque nós aprendemos, por exemplo, durante a pandemia, que trabalhos, né, mais integrados, trabalhos em parcerias alcançam um maior impacto. Eu acho que isso é uma coisa importante, sabe? Uma das lições que vai ficar, né? Que as nossas instituições têm que também pensar em produzir trabalhos, né, mais em benefício da sociedade. Então, nós precisamos de ciência básica, sem dúvida nenhuma, fundamental, sempre vou ser um grande defensor aqui de ciências básicas, mas nós precisamos também da união de competências para enfrentar problemas reais. E essa união de competências também precisa ser isso aqui, ó, ir para o embate, cara. Ir para o embate contra esses grupos negacionistas, obscurantistas que estão aí disseminando toda essa desinformação. Por mais agressões que a gente receba de volta, porque é um trabalho, cara, insano, entendeu? É uma loucura isso aqui. Mas nós realmente precisamos sair em defesa da sociedade. Nós temos uma obrigação, enquanto cientistas, né, de sair em defesa. E não é só fazer um trabalho de divulgação científica para os nossos clãs, para os convertidos, né? Não, a gente tem que ir lá conversar com o público, conversar com aquelas parcelas da população, com setores organizados da população que estão aí precisando, né, querendo ouvir alguém, entendeu? Então, nós temos essa responsabilidade social e cívica também. Então, um momento ele é muito complexo, né? Foram vários os aprendizados, mas nós temos que também nos reinventar enquanto cientistas, enquanto pesquisadores.
Beleza, obrigado, Luiz Carlos. Então, nós já estamos chegando aqui no final aqui do nosso evento. Eu queria agradecer demais, né, o Luiz Carlos por ter pela generosidade, né, em dividir o seu tempo aí, que é tão escasso, né? Nosso tempo hoje em dia está cada vez mais escasso, com a gente aqui, para mostrar para nós essa voz que ele tá tendo, né, essa voz potente, lutando contra a desinformação, né, lutando contra o sistema de desinformação e fazendo com que a universidade seja ouvida em vários fóruns aí diferentes e trazendo o que a gente precisa, né, trazendo uma informação que possa nos levar a atuar de maneira melhor aí nessa pandemia, de maneira mais cidadã, mais responsável, e para que a gente consiga passar por esse período histórico ruim, né, que são esses grandes períodos pandêmicos. Nós temos, além do SARS-CoV, nós temos um outro vírus aí, né, que também está nos atrapalhando bastante. Mas eu gostaria de agradecer muito ao Luiz Carlos, agradecer aí a todos que estão aí nos visitando aí também, o Álvaro, o Marco Antônio, o nosso colega Luciano, está quietinho aí, né, Luciano? Mas, enfim, você gostaria de fazer alguma fala aí de encerramento, Luiz? Fica a seu critério. Eu não sei se o Álvaro levantou a mão aqui, se ele quer falar alguma coisa. Não, desculpe, a mão foi engano, eu só queria ligar a câmera para aparecer. Ah, tá bom então, gente. Então, Jefferson, Álvaro, só todos os estudantes, todos os colegas presentes aí, né? Você falou que, né, tá aí o Luciano, o professor também, o Marco Antônio, então, Isso. E todos os estudantes, eu agradeço, e foi uma honra enorme estar aqui conversando com vocês. Eu acho que a gente precisa conversar cada vez mais sobre isso, principalmente para levar uma mensagem para os nossos estudantes, porque nós precisamos de mais gente. Nós precisamos de mais gente envolvida nessa luta, nós precisamos de mais vozes, entendeu? Nós precisamos, aliás, de muito mais vozes, porque, como eu falei para vocês, a luta ela é uma luta individual, então se nós tivermos cada vez mais e mais indivíduos aí, a gente faz a nossa voz, a voz da ciência, né? Chegar cada vez com mais força aí contra esses movimentos. Então, eu agradeço, para mim foi uma honra enorme, né? E nós precisamos, gente, defender aí as pautas científicas, né? Então, nós não podemos deixar que os negacionistas tomem conta dos espaços, porque eles fazem isso muito bem. Eles fazem isso muito bem. Eles são muito organizados, muito financiados, então nós temos que sair em defesa aí das nossas instituições e da ciência e das pautas científicas, né? Eu deixo um abraço para vocês, todos e todas, e vamos vacinar, gente. Vamos vacinar, que a pandemia ela está mostrando, né? As vacinas estão mostrando aí o poder que elas têm. Tá, nós estamos agora nesse período de retomada, né? Nós vamos ter muitas e muitas questões aí para serem enfrentadas aqui por nós aqui enquanto comunidade, né? Para poder voltar não vai ser o mesmo normal que a gente tinha, né? Mas vai ser uma outra coisa, mas para que a gente consiga retornar e fazer nossas atividades aqui em segurança, né? Isso também é muito importante, coisa que a gente está começando a discutir mais a fundo aqui, né? Isso é o que todos queremos, né? Sim. Nós precisamos voltar aí, né? Eu estou voltando aos poucos para a universidade, apesar de eu ter feito essa live hoje, eu estou em casa, mas eu estou voltando todos os dias, eu vou lá na universidade, e assim, porque as minhas atividades de pesquisa, o pessoal lá está trabalhando, né? Mas as aulas todas são remotas. Mas é muito triste você ver a universidade vazia, cara, entendeu? A universidade, ela precisa dos estudantes, ela precisa dos docentes, ela precisa dos servidores, ela precisa da sua comunidade ali, né? Então, é realmente muito triste, a gente sente algo assim que parece que está voltando, mas não está, entende? Então, e nós precisamos, para que a gente volte às nossas atividades, né, prévias, né, anteriores à pandemia, nós precisamos disso aí, vacinação rápida, em massa, né, mantendo as medidas farmacológicas. Eu acho que o uso de máscara vai ser uma realidade ainda por muito tempo. A universidade tem aí algumas questões de infraestrutura, de salas de aula, tudo, né? Então tem que ser discutido, mas a gente precisa voltar, né, gente? A gente precisa entender também que
nós já estamos há muito tempo nessas atividades aí, em casa, remotas, e a gente precisa voltar a ocupar esse espaço, que é uma universidade sem gente não é uma universidade, né? Sim. Mas então tá, gente. Eu gostaria de agradecer muito ao Luiz, aos convidados, a todos vocês aí. E é isso. Muito obrigado e até a nossa, aos alunos, até a nossa próxima semana, aí, daqui a 2 semanas, né? E agradecer muito também a todos aí, ao Luiz, por estar aqui dividindo um pouco do seu conhecimento e um pouco da sua vontade, da sua determinação de lutar por essa causa que é a causa, né, nesse momento. Então tá. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Um abraço, Álvaro. Um abraço a todos aí. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Até mais. Gratidão aí. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Jefferson, pelo convite. Gostei da fala. Luiz, obrigado. Olha o Luciano aí. Que bom, Valeu. Luciano. Que bom. Maravilha. Valeu, valeu. Abraço Valeu, para vocês. Até de Abraço, noite. Luciano. Saudades. Abraço. Falou. Falou então, gente. Vou almoçar aqui, que eu vou à tarde lá para o laboratório, então deixa um abraço.